Salve, salve galera! Está começando mais uma live do Musculando Podcast, hoje com um convidado muito especial, o treinador Ortiz. E eu, juntamente com meus amigos William Monstromeso, professora Alana Martins, Dani Kerpel e nossos patrocinadores, hoje vão ter uma live muito especial, com muito conhecimento. Pessoal, se liga aí, porque o cara é top, sabe bastante e a gente vai perguntar bastante para ele, porque tem muita coisa para ensinar para nós. Dani? Então, quero agradecer aos nossos patrocinadores, Farmácia Santé, Francesca Advogados, Atacado Leia, Move On, Paradox Academia. Vamos Perfeito. lá, então. Certinho. Bom, o treinador Ortiz, eu não preciso dizer quem é do meio já conhece, o cara é um dos top coaches aí do estado do Brasil, tá muito conhecido, é bodybuilder coach, mestre em nutrição e metabolismo. Se eu errar alguma coisa, tu me diz. Ortiz, sinta-se abraçado por estar aqui, a gente agradece muito por estar na nossa casa aí. Cara, me diz o seguinte, qual é a tua formação, como é que é a tua trajetória, o que aconteceu contigo para tu chegar até aqui e ter todo esse destaque que tu tem no meio do fisiculturismo hoje? Primeiro, agradecendo o convite de vocês, obrigado mesmo pela oportunidade de estar conversando. Eu sou bacharel em Educação Física, né? Me formei na Sojipa, levei 10 anos para me formar, porque a gente já trabalhava e ia na correria. Sou pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Nutrição, pela Sojipa também. Sou mestre em Nutrição e Metabolismo pela Unicinos e agora galgando um doutorado aí dentro da área de Fisiologia do Exercício, alguma adaptação metabólica através do CBD ou do THC. Opa! A gente está num projeto, está difícil, mas a gente vai conseguir, eu acho. Vai dar certo. Vai dar certo. E sempre fiz atividade física, eu fiz judô desde os meus 6 anos, então a atividade física sempre foi presente na minha vida, né? E com 26 anos eu infartei, tive 2 infartos, justamente por causa de pouca orientação, já treinava musculação, estava pesado na época, eu sou um cara baixo, estava com 110 quilos, então estava gordinho, na verdade, bastante acelerador, pouco condicionado. Eu acabei infartando, mas não foi nada demais, foi, né? Óbvio, fiquei um tempinho. Foi nada demais. Não foi nada demais, hoje estou Infartinho, não foi obstrução, né? Foi por espasmo mesmo, então o coração estava muito grande, ainda é, então teve esse problema no miocárdio esquerdo, a válvula acabou tendo pouca compressão e eu tenho um pouco hoje de insuficiência cardíaca, né? Justamente por essa patologia. Desde aí, um pouquinho antes, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ser o melhor estagiário, né? Tipo, ter conhecimento mesmo. E sempre fui muito curioso. Acho que isso que acabou me levando destaque. E também, né, porque eu comecei no fisiculturismo, acho que é um dos primeiros aqui no estado, quando surgiu o fitness e toda aquela ideia. Então, uns 14 anos atrás que a gente começou a pegar firme. Então, isso foi fomentando o nome também, foi fidelizando, né, com a galera. E hoje a gente está aí a caminho do sucesso cada vez mais. No caso, no cenário, o William acompanha mais aí, no cenário, para situar o pessoal que não é do meio, as tuas conquistas aí, eu sei, claro, tem vários prêmios estaduais, nacionais, só para... Passa um pouquinho aí tua atleta premiação. Campeão brasileiro, Procard, 4 Procard já, campeão Arnold Classic com atletas. Olha, eu não costumo contar, tem treinador que conta título, né? Eu não costumo contar, mas tem vários aí. Sim. Alguns vários overalls aí também para contar a história, mas não é uma coisa que eu me apego, assim, de ter esse número. Eu até vejo que tem bastante treinador, né, que cuida disso. Sim, tem gente. Mas eu não... Até porque agora eu vou mentir, né, se eu não saber quantos foi. Então já era. Mas tem bastante gente, bastante preparação, bastante material humano, né, que passou pela minha mão. E eu acho que isso é uma das vantagens hoje, justamente, da gente ter mais afinidade, às vezes, de botar um atleta mais condicionado ou menos condicionado no palco. Justamente o material humano. Se for pensar, muito mais que 1000 pessoas como atleta já passaram pela minha mão, né? Então é muita finalização, é muito ajuste, é muito erro, muito acerto. E aí isso a gente consegue passar hoje para as pessoas que querem começar a ser treinador. A gente consegue pular, né, etapas, tipo, errar menos. Porque na nossa época era muito tentativa do erro e acerto, né? Não tinha muito... A ciência não fomentava nada, não nos resguardava de nada. Então a gente ia vendo que dava certo e que não dava certo. Até que eu infartei com 26, né? Foi vendo até onde vai.
Domingo agora tu vai levar quantos atletas? Domingo vai ser 8 atletas, eu acho que estava até contando contigo, né, William? Eu acho que tenho 3 biquíni, 2 wellness e um bodybuilder, são 7 atletas, e um men's physique. Não é men's physique, é um mais fortinho lá. Muscular, né? Muscular, é. A gente tá grande. Mais fortinho. Mais bem forte. mais fortinho. Bem mais forte. Em Ortiz, e lá no teu instituto tu atende só atletas ou pessoas normais, digamos assim, também? Como que funciona o teu trabalho lá? A ideia do Instituto é justamente a gente preparar novos treinadores, pessoas capacitadas para estar dentro da sala de musculação. Eu trabalho muito com consultoria online, né? Mas para mim a consultoria online ela dá certo, eu preciso que o meu aluno ele treine certo. Né? E para o meu aluno treinar certo, é alguém que tem que estar capacitado dentro da sala de musculação. E hoje 99% não é capacitado, infelizmente, né? Tipo essa treino de direcionar, de corrigir postura, de conseguir avaliar a compensação. Então, a ideia do Instituto, quando eu abri, era justamente formar profissionais diferenciados. A gente está conseguindo, o único problema é que a gente não consegue ficar profissional, né? O cara começa a pegar muito aluno de perso, não pede para sair. Mas eles continuam lá, só que não comigo. Mas essa era a ideia do Instituto, né? Por quê? Porque como eu cheguei a quase 600 alunos de consultoria. Nossa, então era muita gente. E eu sempre gostei de dar pelo menos um treino. Né? Porque não adiantava o cara restringir a alimentação, passar algum recurso ergogênico, se o cara não tinha o primeiro estímulo que era o treino. Né? E para mim, o treino vai ser o direcionador para qualquer resultado. Então, para que as pessoas conseguissem ter essa afinidade do treino, né? De sentir o treino bem prescrito, bem executado, compensações, mobilidade articular. Então, eu sempre quis que alguém fizesse esse treino comigo. Só que 600 pessoas não estava dando, né? Sim. Aí eu comecei a contratar estagiário para fazer junto comigo. Aí quando eu vi, eu estava com... Eu era parceiro da academia que eu comprei, que é o Instituto hoje. Então, a academia tinha 300 alunos e eu rodava 600 alunos. Então, era muito mais fácil comprar e fazer um negócio girado que foi isso que aconteceu. E aí hoje estamos aí, estamos bastante aluno ativo. É difícil, né? Lá em Porto Alegre a gente concorrer com rede. Sim. Então é Moinhos, é Usina, e tem uma Moinhos do lado da minha academia. Eita. Então, um material mesmo, tipo de equipamento, os caras estão voando na minha frente. Só que atendimento a gente está voando na frente deles. Né? Então hoje todo mundo gosta de ser bem atendido, né? Eu vou no lugar, se eu for bem atendido eu vou voltar, se eu não for bem atendido eu não vou voltar. Então essa é a ideia mesmo, de ter profissionais capacitados e um atendimento diferenciado. Se a gente consegue ter aluno bom. Tu comentou ali, né, sobre o treinamento ser a base de tudo para ter ótimos resultados. Na tua visão, uma coisa que eu vejo muito pessoal, né, é a carga, ou eu já sei a tua resposta, mas só o pessoal de casa, é a carga ou é a técnica de execução? Na tua concepção, o que é mais importante, o que vem primeiro? O que vem primeiro? O primeiro, acho que o cara tem que entender o que ele está fazendo, né, o movimento. Creio que essa compreensão a gente tem que ter um gesto motor bem direcionado. Só que a carga ela vai ser sempre o fator diferencial para qualquer resultado também. Então, claro que não adianta a gente chumbar e fazer errado as coisas ou fazer meio movimento. Só que a gente também não pode esquecer, tipo, metodologia sem carga é coreografia, não é metodologia. Né? Tu estaria brincando de fazer alguma coisa. Então a gente tem que saber direcionar justamente intensidade e volume de treino. O grande problema hoje é que as pessoas ou esquecem intensidade, quando intensidade a gente está falando de carga, né? E volume, eles acham que é só a gente diminuir tempo de intervalo, alguma coisa que tu vai conseguir uma densidade maior. E não é, quando a gente fala de fisiculturismo, né? A gente fala de fisiculturismo mesmo, dose e resposta. Então é pau na máquina, não tem essa daí. É treinar bem e treinar com um volume máximo que tu vai conseguir. Até vomitar. Daí vai dar certo. assim que é bom. E tu é um cara que tu tem, né, até um livro sobre mobilidade e tudo mais. Teria como tu falar um pouquinho sobre a importância da mobilidade, porque quando a gente manda os alunos fazer, eles não fazem. Claro. Dá vontade de dar um puxãozinho de orelha. Nossa, Eu até podia ter trazido aqui, né? Ia ser legal. Eu já comprei ele. Já? Que bom. Tu gostou? Curti demais. Ótimo. Eu escrevi esse livro de mobilidade porque eu tinha, antes de ter um instituto, eu tinha um outro centro de treinamento, né, onde eu trabalhava com muito atleta também. E eu via que, isso em 2000 e alguma coisinha, 2010, 2011. E eu via que eu conseguia ter um melhor desenvolvimento em alguns grupamentos, né? Porque a gente sempre tentou buscar simetria, boa qualidade de palco mesmo.
E aí comecei a implementar mobilidade e isso deu muito certo naquela época. Aí quando eu abri o instituto, eu já tinha outros meninos ali que já estavam trabalhando comigo. E eu comecei a coletar material justamente para que a gente conseguisse direcionar isso, né? Porque na minha academia, assim, tu chega, tu vai fazer mobilidade, não tem não fazer. Isso é obrigação, que nem escova-dente. Então tu vai lá, vai fazer mobilidade para depois direcionar, né? E aí a mobilidade justamente a gente consegue enxergar o quê? É grau de compensação. Hoje fisiculturistas... Ah, obrigado. Tô derretendo, né? Tá muito calor. Não, mas eu sou o termogênico, não te preocupe. Eu acho 4 cápsulas de cafeína. Acho que encostar a porta, o ar tá no mínimo. Nem me lembro o que eu tava falando. Tá quente. Da mobilidade. Ah, da mobilidade, né? Então, o que a gente enxerga hoje é justamente compensações, né? Ou o aluno chega com uma escoliose meio acentuada, ou ele chega com uma cifose, ou um ombro compensado, né? E atleta bom é atleta que treina. E atleta que treina é atleta que não tem dor, né? Então, quanto menos dor e menos compensação tu tiver, melhor teu resultado. Então, foi isso que eu consegui trazer no livro, né? Trouxe alguns movimentos básicos aí, para a galera conseguir implementar no treino. E a importância justamente de que é mobilidade articular e o que é flexibilidade, né? Tem muita gente que tem uma boa flexibilidade, mas não tem uma boa mobilidade. Então, mobilidade é justamente o movimento articular em compensação com o grupamento muscular ativo, né? Então, não adianta, eu consigo encostar na pontinha do meu pé, mas não consigo fazer um agachamento. Por quê? Falta mobilidade de quadril, alguma coisa assim. E esse direcionamento é o que faz a diferença. E é isso. Um dia até uma ideia de um podcast é pegar o livro e ensinar a galera a fazer. Porque o livro é bem didático, pessoal, porque tem as gravuras ali e tal. E eu que fiz as fotos lá dos Então, para o pessoal, às vezes, que fica na dúvida, ou que não tem um treinador, o que eu faço, é uma boa aquisição para vocês fazerem. É um livro super fácil e didático. Acho que deve ter lá no Tem no Tem. Linktree do... Tem até tem e-book e tem físico. Sim. Até eu, como sou da área de educação física, é um material de fácil entendimento. Bem didático. Ah, que bom. A gente deixa eu te fazer algumas perguntas. A gente vai perguntando, né? A gente é bem assim, velho. Assim. A gente volta pro treino, vai pra dieta. Eu sigo o Ortiz há bastante tempo, até antes mesmo do podcast, coisa e tal, pela qualidade do conteúdo que ele coloca. Eu gosto bastante que ele fundamenta muito, geralmente fundamenta com artigos, claro, e com bastante critério na escolha deles, né? Não é que nem tem pessoal que coloca qualquer... Nem leu o artigo. Saiu um artigo. Vai lá e coloca como se fosse uma verdade. Eu vi que tu colocaste um ali e eu achei muito, muito legal em relação assim a jejum intermitente, porque a gente tem uma ideia, uma posição. Eu gostei muito da maneira como tu colocaste. Se tu poderias de repente passar para a audiência. O último ali que eu coloquei? Em relação à preservação de massa muscular e jejum intermitente. Então, o que acontece? A galera, quando a gente faz jejum intermitente, pode me corrigir, tá? Fica à vontade. A grande ideia do jejum intermitente, a galera acha que é sinalizar menos insulina, que é ter o pico de GH. Caralho, 4, não é isso aí. Na verdade, é tu ter um déficit calórico, né? Esse é o fato, né? E tu ter menos pico glicêmico ou de insulina para ter menos retenção hídrica. Beleza. Só que a galera acabava fazendo o jejum intermitente com 3 refeições, por exemplo, e perdia muito peso, emagrecia, só que perdia muita massa muscular também. Né? E dentro do estudo eles conseguiram correlacionar o quê? Que quando a gente faz um jejum intermitente ou de muitas horas, essa janela de muitas horas, para que tu não tenha um catabolismo proteico muito acelerado, em vez de tu só reduzir, tu aumenta, né, o grau de proteína por quilo corporal daquele atleta. A consequência disso é justamente se o atleta ficar mais sinalizado e perder menos massa muscular. Né? Isso aí não quer dizer que ele vai gerar hipertrofia, até porque ele não vai ter uma boa carga de energia ali, né? De carboidrato, de glicogênio muscular, para ter essa boa adaptação. Mas de preservação de massa muscular é muito importante. Então, às vezes, é muito mais certo tu conseguir jogar uma proteína 3.5, 4, que a galera vai achar que vai dar uma sobrecarga renal, e não perder massa muscular e não vai dar sobrecarga renal, né? Do que tu acabar reduzindo e deixando esse cara só em déficit calórico. Perda de peso vai ter, mas flacidez vai ter, perda de massa vai ter, então não é uma perda de peso inteligente. Então essas manipulações são bem interessantes para que a gente tenha resultado expressivo. E a longo prazo é ruim porque perdendo massa muscular você perde intensidade no treino que reflete um menor déficit calórico. Exato, vai acabar ficando cada vez mais lento, vai amarrar cada vez mais o teu metabolismo. É um recurso, uma estratégia que eventualmente tu utiliza? Eu utilizo bastante. Jejum intermitente? Isso.
Utilizo ainda mais em fase de finalização. Agora, a maioria dos meus atletas agora estão em jejum. Jejum de 16 horas, onde a gente consegue ter o controle mesmo. De pico de fome também. Aumento muito a janela de hidratação dentro dessa janela de jejum. Então faço uma hiperidratação só dentro da janela de jejum. Quando começo a comer, eu tiro a água, né, para que a gente não tenha nada de pico de água subcutânea. E aí vai fazendo essas manipulações finas, assim. Também gosto, como eu trabalho muito com carbocicle, na verdade 99%, né, do meu direcionamento é em carbocicle, muitas das vezes no dia de descanso o cara está em jejum. Ou ele vai comer praticamente nada, né? Vai comer, você não vai treinar nada, não vai comer nada. Você vai treinar, vai comer. É mais ou menos assim. Treinou, comeu. E aí, assim, Ortiz, claro, isso a gente está falando para o atleta, mas pega os cidadão normal, tá? Que o cara daqui a pouco ele quer fazer um programa de emagrecimento, vamos supor, com certo ganho de massa, não alta performance. Tu utiliza também estratégia de jejum intermitente ou daí para esse indivíduo tu não acha interessante? Vai depender muito da aderência desse cara, né? Tipo, tem que merecer, tudo tem que merecer. Pode. Tomar esteroide anabolizante tem que merecer, tomar acelerador tem que merecer e entrar numa estratégia específica tu tem que merecer. Então a primeira coisa é a aderência. Se o cara tá fazendo as coisas certas, tu consegue fazer uma manipulação mais agressiva, né? Porque vai dar certo. Senão tu só vai acabar ferrando o teu trabalho e a cabeça do cara. Porque ele não vai conseguir fazer, vai ficar deprimido ali e ainda vai botar culpa em ti. Então é muito mais fácil, se o cara tem uma aderência boa na dieta, né? A gente consegue manipular com outras variáveis, low carb, carb backload, alguma coisa assim. E é aquela estratégia específica, vamos fazer 3 dias de jejum intermitente para ver como é que é a resposta. Ótimo, senão não vale muito a pena. E depende também do que a gente vai usar, né? Tipo, se a gente usar um análogo de GLP-1, um outro inibidor de apetite, é mais tranquilo daí, tu usar. E até quando a pessoa tem um percentual de gordura mais elevado, a gente fica um pouco mais tranquilo que a predisposição de hipertecido muscular também é menor, né? Isso também é interessante. Na verdade, tu vai ter uma preservação maior, né? Teu ambiente anabólico é diferenciado. É por isso que tu tem essa expressividade, assim, vamos dizer assim. E dá pra gerar um déficit calórico um pouco maior também. Qualquer estímulo para morto é estímulo, né? Se o cara tá obeso, ele vai acabar. É só ele se mexer que ele vai emagrecer. É aquilo, né? Come 5 pão, um cacetinho de manhã, comeu 4, já tá emagrecendo. Já tá emagrecendo, já mudou, né? Primeira coisa é mudar. Qualquer estímulo. Cara, tem mais. Enquanto vocês não estão fazendo de vocês, eu vou fazer as minhas. Vamos lá. Eu fiquei curioso, porque tu colocaste um método que eu já tinha visto um tempo atrás, e até porque vem bem um pouco dentro da minha área, que é vascular. É o método de treinamento com oclusão vascular. Tá? Katsu Training. Isso, tá. Só que daí, claro, eu não. Qual é a minha dúvida? Assim, qual é o teu objetivo nessa oclusão? É oclusão venosa ou é uma certa oclusão arterial também? E como é que tu mensura essa, ou não se mensura essa? Pergunta de leigo, tá? Não, tem, né? Uma oclusão venosa é difícil, né? A gente vai conseguir justamente causar aquela hipóxia local, né? Então vai ser muito mais vascular mesmo, de pump de sangue. De pump mesmo. E justamente porque o que os estudos nos mostram, né? Que tu consegue um grau de hipertrofia com oclusão vascular usando até 30% só da tua carga, do teu RM. Tá. Então, se pega um cara que não consegue desenvolver panturrilha, por exemplo, é uma estratégia boa, né? Porque tu vai conseguir direcionar mais ali. E eles dizem justamente por quê? Porque como tu não tem tanta oferta de oxigênio, então tu vai acabar ativando muito mais as fibras tipo 2 e tipo 2X, que são fibras de hipertrofia mesmo. Então, por isso, e vai ter muito mais hidrogênio, né? Solto ali, por isso que tu tem aquela acidez também. E falta de ação muscular, né? Porque a gente vai falar de sinapse daí, né? Mas aí a ideia da hipótese seria por tu aumentar o pump, vamos dizer assim, tu aumentar o engurgitamento do músculo e causar a deficiência de vascularização pelo aumento da pressão, pela oclusão no compartimento. Exatamente. E aí, mas qual é a ideia mesmo do treino, né? O porquê que a gente utiliza essa técnica é justamente porque tu consegue utilizar menos carga e ter menos grau de hipertrofia. Perfeito. Fato. Então, se tu pega um cara que tem uma deficiência também, um cara que vem de alguma cirurgia ou alguma coisa que tu precise melhorar esse grau de hipertrofia, né? E um cara que não tem tanta mobilidade articular ou até gesto motor porque está incapacitado, é uma boa técnica.
Não dá pra fazer pra tudo, né? Tem Não, cara que claro, não- claro. tem alguns estudos que eles fazem no quadríceps, mas eu não acho muito fundamento que tu não vai conseguir, na verdade, ter uma oclusão. Isso aí tão foi expressiva. minha É mais fácil tu pegar panturrilha, braço, músculos Sim, menores sim, que tu mais consegue, fácil exato. de ter. Vamos Consegue fazer uma fazer oclusão. pergunta de leigo agora. Quer dizer, mais ou menos. O que seria essa oclusão? É faixas, apertando? Não, ele coloca um... É um garrote. Garrote. Um garrote. Ah, Coloca um garrote, manguito. Estudos eles fazem até, tu consegue medir mesmo, né, a pressão A pressão, que tá. sim. Até 150, se eu não me engano. Mas eu não sei te dizer certinho. Só porque até 150, se o cara tiver 120 milímetros aqui, realmente vai fazer oclusão da artéria. Né? é que nem um aparelho de pressão. que sobre depressão, pode ser exato. sim, sim, sim. Aproveitando, né, que a gente tá falando de métodos aí de treinamento, Bem quais legal. são os métodos que tu mais curte utilizar? É, Ou tu é mais adepto do básico, assim, da Não, eu progressão? acho que o básico ele tem que estar sempre incluso, né? Em qualquer programa de treinamento. Então o cara tem que fazer um terra bem feito, um agachamento bem feito, um supino, uma remada curvada. E gosto muito de metodologia, mas é aquela mesma coisa, tipo, não dá pra dar o pulo maior que o gato, né? Maior que o passo, sei lá. Não adianta eu sair prescrevendo muita metodologia para um cara que não sabe treinar. Então é queimar cartucho. Então a primeira ideia é mostrar aos caras que ele tem que treinar. E depois, mas gosto bastante de carga progressiva, drop set, que a galera diz que não funciona, mas funciona, é só tu saber fazer, né? Mas eu utilizo mesmo mais a carga progressiva mesmo. Tipo, pau na máquina sempre, sempre tentando colocar um pouco mais de carga. Eu participei uma vez de um curso que eu acho que foi tu e o Vini que fizeram junto. E daí vocês comentaram, né, um pouquinho sobre estímulo tensional, estímulo metabólico. Tu costuma utilizar em como que tu periodiza uma sessão de treinamento? Tu faz, por exemplo, uma sessão com estímulo tensional e metabólico, ou tu costuma fazer semanas mais tensionais e outras mais metabólicas? Como que tu costuma trabalhar com os teus atletas e também alunos normais? Assim? Tipo, o cardio treino é um estímulo muito mais metabólico, né? Justamente porque a gente tem essa sinalização muito mais de hidrogênio na fenda sináptica. Mas a ideia é justamente tu partir do tensional e terminar no metabólico. Isso é fato, né? Então tu vai ter, quando a gente fala de tensional, a gente vai ter recrutamento de fibra simultâneo muito mais rápido. Então vamos partir de um supino reto, bem pesado mesmo, para o bicho sentir mesmo. Claro, depois do aquecimento, depois daquela ideia. E depois a gente vai progredindo tipo, em volume de treino. Então a gente consegue botar um volume mais alto de repetições, um intervalo mais curto, ou entrar com drop set, um rest pause, ou alguma coisa assim. Mas a ideia é sempre partir do tensional para o metabólico. Que a gente vai ter mais volume de sangue também no final do treino. E também vai ter muito mais fibra recrutada, né? Quando a gente quer treinar um peitoral, a gente senta a lenha no peitoral e depois as fibras adjacentes, deltoide e tríceps vão vir compensando. Mas o peitoral já foi pra lenha. Já Os meus primeiros já era. Já era, é isso aí. Tem que sair vomitando nas 3 primeiras, senão não tem graça. Não é assim, gente, mas é parecido. Aproveitando, já que tá no assunto de treinamento, eu vou fazer minhas perguntinhas. Vou fazer a pergunta para as mulheres, tá? Que foi uma pergunta que pediram para eu fazer para ti. Então, como que tu costuma trabalhar, por exemplo, assim, com as tuas atletas wellness, né? Que é aquelas mulheres que precisam do inferior mais avantajado, glúteo bonito. Vamos supor que elas treinam ali só 5 vezes na semana. Como que tu costuma periodizar o treino? Como que você costuma dividir o treino das tuas alunas mulheres? Beleza. Visando, né, os inferiores ali, o progresso. Maior volume nos membros inferiores, né? Se a gente vai treinar 5 vezes na semana, 3 vezes é coxa e 2 vezes superior. O superior nunca vai ficar de lado, né? Você treinar forte também superior, justamente para que a gente tenha um melhor desenvolvimento na parte inferior, né? Fazer um stiff pesado tem que ter um superior pesado, senão não vai rolar. Gosto também de, agora, né? Falando de wellness, eu já direciono direto já mais exercícios para a parte superior do glúteo e para a parte inferior do glúteo também, já buscando gota ou formato. Tem algum macete especial? Eu gosto bastante de trabalhar good morning, stiff unilateral, stiff pesado e leg 90. Tem bastante gente que discrimina o leg 90. Galera. Tá montado. Tá montado aqui o nosso. Não, tu acredita que eu já trabalhei em uma academia onde o dono e a gente pedia e ele não deixava colocar porque era lesivo? Lesivo que o leg 90. O leg 90. E tu ir no banheiro e agachar também, você tá no vaso, ele não é lesivo também, não tem muito fundamento. Vou mandar pra ele a nossa live. E só quem vê esse exercício pesado sabe o poder que ele tem. Exato. Perfeito.
Não, e tu consegue justamente compensar, tirar essa compensação, né, da parte anterior e direcionar para a parte inferior, né, inferior não, posterior da coxa. Então eu gosto bastante de trabalhar, esses 3 exercícios são bem presentes nos meus treinos. Good morning, stiff no lateral, stiff pesado, agachamento sempre, né, leg 90, para buscar esse direcionamento. Vai depender muito do que o atleta ou a aluna já nos traz, né, em biotipo mesmo. Então tem meninas que o cara tem que bater muito no glúteo para ele começar a ter forma, né? Isso é 2, 3 anos de trabalho, não é em 6 meses. Então é muito tempo. E tem meninas que respondem, tipo, tem a Fábio ali, que a Fábio, ela nasceu com glúteo, eu nem faço força. É suave, assim, já está encaixado. A natureza se A carregou. natureza, graças a Deus, né? Tem gente que nasce com o dom, né? E outra a gente tem que correr O atrás. dom né? da saúva. O dom da bunda saúva. O Fernando que perguntou se teve vinho pra mim aqui. Ah, vai ter. Ah, vai ter? Ah, tá. Tem? Pro Fernando a gente ficou devendo uma janta, né? Ah, Tá louco, o velho. Fernando queria uma massa. Uma massa ali, olha. Eu tava sentindo o cheiro. Ele gosta de um pão de queijo também. Largar um pão de queijo aqui, ele come, ele gosta. Não, por isso que eu Fernandinho. perguntei quando chegou. Se Suco de queria. laranja. Não, mas eu não quero, tô brincando, então. Aí vai lá e busca uma. Não, é que Aí o cara tá vindo, quem é que veio aqui, chegou louco de fome, O Gabriel. Melim, tipo, baca, não tem nada pra comer. Tem uma aí. comida. Ah, coitado, não trouxe uma Cheguei, ele marmita, tava não. mandando uma Não, mas marca. daí tinha um arroz e uma... Carneiro. Mete, até um Pesei pra ele. Ah, viu que moral, né? Pesadinho. Tinha as nossas daí. Tinha agora. Não, saiu de buchinho cheio. Sim, daqui a pouco o cara sai. Pessoal, sai vou correndo. aproveitar agora o gancho e falar dos nossos patrocinadores. Manda Então, brasa. Importante. Farmácia Santé, então, você que deseja o seu medicamento, a Farmácia Santé manipula a sua fórmula. E sempre lembrando, com indicação médica. Né? Farmácia Santé, então, semana passada eu indiquei as cápsulas de cafeína. Vou falar de novo das cápsulas de cafeína, então, pré-treino é uma boa, tá? E além de infinidade de vários outros produtos que a Farmácia Santé oferece. A Paradox Academia, agora em dezembro, a gente tem novidades, né, Alana? Isso vai abrir agora em dezembro. A gente não tem data Certo. exata ainda, mas garanto pra vocês que é em dezembro. Diz que abre. Diz que abre. Se São Pedro permitir. Mas, enquanto isso, a gente tem a Premium Light, R$ 59,90, pessoal. É impossível, não tem desculpa de não treinar. Né? E tem as Paradox nas outras cidades. Igrejinha, Parobé e logo em Itaquara. Também quero agradecer a Francesca Advogados, trabalhando com excelência no que faz, atendendo o Vale do Paranhana, Litoral e região metropolitana. E ao Atacado Leia. É impossível, né, não fazer o seu dinheiro render no Atacado Leia. Pertinho da rodoviária, não tem como errar, pessoal. Tem uma infinidade de coisas para o celular, potinhos de marmitinha, guardanapo, tudo que você pensar. Clara, pasteurizada. Claro, bastante. Agora Antes de chegar, né? Um açougue, frutas, verduras, então, o Atacado Leia. Chega e leva tudo. Faça seu dinheiro render mais, vá para o Atacado Leia e a clínica Move On, do nosso querido William, da Kelly, que está aqui nos bastidores, nos acompanhando sempre, né, com serviços de fisioterapia, quiropraxia, liberação miofascial, nutrição e eu esqueci de mais algum. Acertou todos. Clínica Move On, no bairro 15 de novembro, Igrejinha, impossível também não achar. Então é isso aí. Vamos adiante. Olha aí um negócio muito legal de falar. A gente falou de stiff pesado. Bati 100 quilos no stiff. É uma carga boa, É né? ótima carga, muito Olha ali, bom. ó. né? Pelo menos ele Isso me aí. elogia. Ninguém pra falar. Tu não Caraca, sabe. Eu Lana. disse só Fez pra com 100 pessoa quilos. Você não sabe isso, não, Tio? 8 repetições bem feitinhas. Bem tudo executado. bonito, Bem executadas. Aí, de Viu verdade, só? isso Tô aí. melhor que o William já. Tem. Putz. Ela é bem técnica. Ela Não, eu sou xarope. Eu sou xarope. Eu acompanho ele, versão de verdade. Ô, mas eu tava olhando ali, ó, já voltando ali na questão de treinamento, eu vi as evoluções dos teus alunos, a gente sempre fala em linha de cintura pra mulher e tudo mais. Os caras eu vi nos homens. Ah, sim. Qual? Tem o do Gustavinho ali que é bem legal. Nem postei ainda, eu acho, mas a Não gente, tem como colocar ali? a gente consegue ver. A gente consegue ver o primeiro campeonato dele com 85 quilos e sem cintura nenhuma, parecia Aquela tinha geladeira achatado quebrada. ele assim. E aí agora no último campeonato 96 quilos, isso é 1 ano e meio de trabalho, né? Uma evolução foda. E a cintura bem amarrada, bem distribuído.
mas é o cara que não erra. É o cara que não erra de jeito nenhum. Então ele faz 100% tanto off, que é uma coisa que eu bato bastante, né? Todo mundo acerta no pré-contest, mas ninguém acerta no off. Off-season que é a parte mais importante, né, de construção, de resiliência, de tu não estar enxergando o físico massa, mas tu tá sabendo que tu tá fazendo uma construção para chegar naquele físico massa. A galera não tem essa cabeça, a galera começa, eu vou comer um sushi com a minha esposa, eu vou comer um chocolatezinho. Então tu acaba perdendo, né? Eficiência mesmo. E a consequência disso é a eficiência no treino. Então, a galera se perde muito no off, e aí eu consigo, né? Quando o atleta ele tem essa responsividade mesmo. Porque tem muito atleta bom que só responde em pré-contest porque só faz o pré-contest, e tem cara que é dedicado mesmo. Então o cara que tu vê que é dedicado completo, tu consegue direcionar o trabalho com muito mais eficiência, né? E consegue mostrar isso. Então o Gustavo é uma das meus cases de sucesso aí, principalmente de linha de cintura. Tu usa algumas estratégias que nem o vácuo, bracing, o que vácuo todo dia para todos, em jejum, controle também de abdômen direto. Não trabalho transverso do abdômen só no vácuo, não tem mais nada que eu faça tipo de lateralidade, justamente para a gente não perder a linha de cintura. Perfeito. Trabalho muito reto abdominal e estabilidade, direto. Perfeito. Fico feliz em saber que eu tenho a mesma. Aí eu sempre fico muito feliz quando eu faço as perguntas assim, tipo, será que eu tô indo no caminho certo? É muito bom. E na tua visão, diz qual que, de todas as categorias do bodybuilding, qual que é a mais complicada, assim, para se trabalhar? Fitness, total. Fitness. Porque tu tá ali pela subjetividade do árbitro central. Então, se ele olhou pro teu atleta e achou ele bonito, não interessa o que vai fazer, ele vai ser o campeão, né? E a gente sabe que às vezes não é. Não tô falando mal de arbitragem, é bem real isso. Então, fitness é muito difícil. E também os caras, eles têm a questão do atleta, né? Então, subir uma menina, vamos supor que subiu 6 meninas. Uma está muito condicionada, as outras 6 estão mais cheias. O padrão vai ser as mais cheias, não vai ser a mais condicionada. Então, a mais condicionada vai cair pro final. Sobe 6 meninas, todas muito marcadas, uma mais cheia. As mais condicionadas vão ser o padrão daquele line-up ali. Então é muito subjetivo, né? Tu vai chegar lá, como é que tu vai chegar? Aí, hoje a gente sabe que a NPC a gente consegue chegar com as meninas mais agressivas, que a linha tá no pau ali, aí já era, né? Condição de glúteo, volume e proporção. Na IFBB a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas é isso aí. Entre as duas federações, qual que tu acha mais difícil ou mais fácil? Depende do perfil de cada NPC é muito mais fácil de trabalhar, mais fácil de lidar também, sem muita frescurinha, tipo perninha pro lado, escápulas não abduzidas, umas coisas sem fundamento que a FBB traz, justamente para diferenciar, né? Mas federação é federação, a gente tá para botar o melhor condicionamento. E aí essa parte de demonstração que a gente tem que cuidar, né? Tipo, pé pro lado, pé para trás, pé para frente. Mais na parte da pose mesmo. Aí é mais tipo da lapidação da pose. Daí, uma coisa que eu treino muito também, né? Todo sábado na minha academia tem ensaio de pose. Meio-dia. Todos os sábados, justamente pra... E a galera ensaia, chega no palco, não faz porra nenhuma, porque tá muito nervoso. É normal, né? É que nem tirar a carteira de habilitação, né? Exatamente. Tá lá na aula fazendo tremendo, chega na hora pede. Isso aqui, eu tremer. Então, muita gente ensaia muito bem, chega na hora do palco, acaba errando. Então, e isso é tempo também, né? Experiência. Então, eu costumo chamar todo mundo todo sábado. Às vezes vai todo mundo, às vezes não vai, mas sempre tem ensaio de pose lá. Quando vocês quiserem lá também, são convidados. Inclusive, domingo que vem, o nosso podcast vai estar lá no campeonato da IFBB. Vai estar lá? Sim, a gente fechou uma parceria, a gente vai comentar mais aí com vocês depois. A gente fechou uma parceria com o pessoal da IFBB para começar a fazer os podcasts lá dentro do backstage, mostrar tudo pra galera. Vai ser massa. Falem comigo lá, não. Não, claro, Isso é certo. E até citando antes a comparação das federações, porque na NPC tu já sabe o que esperar, né? Já sabe. Tu já sabe o padrão físico Exato. Já fixado, né? Isso também já facilita, né? Se a gente for falar a categoria mais fácil de se preparar um atleta hoje é bodybuilder, né? É o cara que tu é massa, profundidade e qualidade. Ponto final. Categoria mais fitness, cada vez mais difícil de tu ter aquele acerto fino assim mesmo, né? Tipo, eu fui na NPC agora, os caras eram uns bodybuilder pra mim de bermuda.
Esse cara gigantesco de bermudinha. Aí as linhas, às vezes tu não entendia porque o cara tava avaliando ali. Então pra mim, e eu não gosto muito dessas categorias também, vou te dar bem a real. Tem alguns, é feio falar, né? Mas tem alguns atletas men's physique, mas prefiro o classic bodybuilder mesmo. E as meninas não tem o wellness, mas as biquínis é muito mais fácil de trabalhar. Justamente porque a gente tem que ter afinidade também, às vezes a gente acaba perdendo a mão, né? E às vezes tu dá uma boneca pra menina ali de primeiro lugar, mas destrói o resto físico dela, então não tem muito fundamento. Isso me chamou bastante atenção, que a categoria que mais progrediu em muscularidade foi a Men's, né? Foi. Em comparação à Classic, a Bodybuilder manteve um padrão, a Men's cada vez maior, impressionante. E aí, quando a gente fala de Classic, Physique e Bodybuilder, ainda falta também aquela coisa de, tipo, tu bateu o peso, tu bota a cueca preta e vai subir de Classic. Não, né, cara, é linha, tem que ter linha, senão não tem um fundamento ter duas categorias. Aí tu vê os caras com a cintura largona, assim, bonito shape, eu acho massa. Só que não é linha de Classic Physique. Por isso que às vezes tu colocar os caras numa competição onde é subjetivo igual, onde vai agradar mais os olhos do árbitro e não um padrão, fica mais difícil de tu acertar ou não, né? Tu tem alguma atleta figure? Figure tem. É uma categoria bem... Uma categoria que eu gosto bastante, achava bem bonita. Eu tinha a Cíntia, né, que foi pro Patiolock, que ela pegou o Pro comigo na IFBB, eu acho que agora vai pegar o Pro na NPC. Goldani. Ah, sim, eu sei. Inclusive, Ela começou comigo. eu lembro da... Eu lembro, eu acompanhava bastante ela, eu lembro numa live até que ela falou, quando vocês estão com fome, come, escova os dentes, e foi tudo aquela que tu tinha ensinado. Escova o dente e come trai, dente. Isso, já era, que tu perde, né? Ela segue Ou a gente, Sage. né? Era uma queridona, a Cíntia. Ela deve estar por aqui. Não, tá provavelmente. Tipo, a Cíntia, agora eu fiz a transição da Lisandra, que ela era figure, mas a gente perdeu a mão, né? Tá um tanque. Caraca, eu acho que eu assisti um dos primeiros campeonatos dela, porque tem uma atleta aqui de Taquara, a Fabi, que é figure e ia na mesma categoria. E também foi a estreia da Fabi. E eu acho que também foi uma das primeiras vezes que ela foi. Aí eu lembro de ver ela aí esse final de semana que passou. Eu olhei só deu, caraca, eu nunca mais tinha visto. Ela o bicho cresceu, mano. Nossa, a ideia é botar na bodybuilding, né? Mas ela tem uma rotina muito fodida, então não dá pra apertar muito. Eu aperto, mas não aperto, mas não aperto. A primeira vez que eu vi ela foi um dia que ela foi treinar na academia que eu trabalho em Santo Antônio, e caralho! Fiquei abraço. A demonstração, bicho, de verdade. Ela veio, aí veio. Reto lá, zerou a vida. Acontece. A gente fez essa transição agora, ela foi campeão nas 3 categorias que ela subiu. E ela já tem uma certa idade, né, Ortiz? Ela já... Eu não sei qual a idade dela, mas ela não cozinha mais na primeira fervura, que nem eu já. Deve ter uns 30 e vários, 40 e vários, não sei. Eu vou falar de mim. Tem vários, Vamos ficar aqui. Ortiz, eu lembro que tu fazia um esquema com a Cíntia, quando eu acompanhava ela, do cardio, que era tipo um funcional, algo tipo... Fazia um metabólicozão assim. Tu trabalha ainda dessa forma? Como... Sim, depende da demanda que tem que ser, né? Assim, a gente fazia um trabalho muito justo com ela, porque como ela é muito pequenininha, então qualquer coisa é estouro pra ela, né? Então ela ganhava 5 quilos, parecia que ela tava uma bolha assassina. E não era mais água mesmo. E a gente passava por muito trabalho, assim, pra condicionar ela. Primeira coisa, a Cintia, ela começou e ela não treinava comigo. Daí cada vez eu tinha que apertar mais a dieta dela, cada vez comia menos. Alguma coisa tá dando. Exato, e cada vez mais droga, e o bicho não respondia. Daí eu, pro Vini até, eu disse, Vini, não tô entendendo, eu não vou largar a Cintia, cara, não tô entendendo. Aí ele disse, mas tu já viu ela treinando? Eu disse, não vi ela treinando. Aí então tu puxa um treino pra ela. Um treino de ombro ela vomitou. Eu disse, tá aqui erro. Não treina, tá mais fazendo foto do que treinando. Daí a gente conseguiu fazer toda aquela logística. Então ela treinava de manhã comigo, que era um funcional mesmo, assim, pra ela passar mal mesmo, um hitzão, pra ter um gasto calórico maior, né? E depois de tarde ela voltava pro treino mesmo. E ela teve um super desenvolvimento daí. Tanto é que hoje o glúteo dela é um glúteo bem potente, ó, dorsal, justamente depois que ela começou a sentar além e entender que o treino era importante. Foi massa, assim, tinha uma evolução boa. Entrar agora aqui, ó. Lisandra
Alisando 45 agora. Essa aí mesmo. 45 anos. Os bichos são bravos. Tô 45, eu não tô muito longe. Não, Dois a mais, isso que é passou incrível, eu um pouquinho. acompanhei a evolução dela desde as primeiras vezes, cara, é surreal. Sério mesmo, eu tava tipo rodando ali, olhando quando eu vi, sério, eu fiz assim, eu disse, caraca, como é que pode, né? Às vezes a pessoa que vê ela mais frequente talvez não perceba o tanto, mas a gente tipo fazia, eu acho que 2 Puxou um tanque anos. grande? Da onde Eu que ela é? fiquei Porto Alegre? impressionado. Não, ela é de Osório. Osório. Ela é do interior de Osório. Ela é muito massa, porque ela dá aula na escola de educação física, ela tem um projeto de taekwondo, e ela abre a academia dela e ela é a única professora de taekwondo. Como é que ela dá E ainda se prepara, mano, eu não sei como. Obrigado. Às vezes ela abre às 5 até às 10, ela se vira. E aí ela chega na condição que ela consegue, mas ela vai bem. Já vamos chamar ela pra nos ensinar não, podcast ela se pra vira. ver como tem essa mentalidade de ouro aí. Vamos otimizar o tempo. Não. Super legal. Ela se vira. E tu tem bastante atleta que é formado em educação física, ou que está Eu tenho muita gente que eu oriento, que é treinador também. Ah, E aí eu oriento assim também. Não bota meu nome ali, mas eu tô lá Sim. por trás. Mas eu tenho muito. Eu não sei quantos assim, mas eu tenho. Eu não sei se eu tenho mais nutricionista ou mais profissional de educação física, mas eu tenho uma galera. eu acho que é mais... Pode falar. Não, eu ia complementar, eu acho que todo treinador chega um certo momento que tem que ter um treinador, né? Porque a gente, Tem que ter. a gente não necessário. consegue enxergar. Não, tu vai sempre te boicotar. Eu tenho o Derek, ele que faz a minha preparação, Eu ia perguntar isso agora. faz toda a função pra mim. E o que ele falar, ele tá falado, não tem essa daí. Até isso é bom quando tu é treinador e tu tem alguém pra te orientar, porque tu também tem o mindset do atleta, sabe? Tipo, às vezes eu mando mensagem pra ele, o cara me deixa 3 dias sem me responder. Aí eu vou ficar bravo, o cara, não, às vezes eu deixo meus atletas 3 dias também, né? O cara sabe que tem outras correrias, Sim. então, mas igual o cara se sente como atleta. Então, pô, eu posso responder mais rápido aquele cara, tento. Então isso foi muito importante também. E onde a gente tem direção, né? Pra comer pedra, nós vamos comer pedra. Aí eu até pergunto pra ele, por que tu tá fazendo isso? Tipo, uma vez ele fez um protocolo pra mim, ele botou Masteron e Primambola. Aí eu disse, mas mesma família. Vou perguntar, né? Disse, não quero me meter. Mas por que tu botou Masteron e Primambola se é praticamente o mesmo princípio ativo? Ele disse, é meu feeling. Eu disse, beleza, então tá, se é teu feeling, eu vou fazer. É o que eu vou fazer, tá escrito. E é isso aí. Então, tu ter alguém pra te orientar é importante. Até pra tu conseguir render, né? E tu ter compromisso com alguém. Porque às vezes quando tu tem compromisso contigo, tu vai acabar dando aquela colherada a mais na pasta de amendoim, ou alguma coisa assim, né? Ou até no treino, né? Eu sou muito de agora, eu periodizo tudo pra todo mundo, às vezes eu chego na segunda, o que eu vou fazer? Não dá. É horrível. Eu tenho também. Eu tento me programar, faço o negócio, mas parece que... Eu consegui evoluir também conseguindo um parceiro de treino, né? Ou eu tinha alguém pra me puxar meu treino, só que eu treino às 6 da manhã, então às vezes é difícil achar alguém, né? A galera corre. A galera 6 corre. da manhã é punk. Né? Daí eu tenho o meu parceiro de treino que é o Biro, que é um aluno meu que tá uma evolução top também, assim. E é diferente. Aqueles 5, 10 a mais que tu vai fazer ali. Essa semana que passou, eu treinei com o Lucas, você deve conhecer, ele foi campeão overall, bodybuilder ano passado. Qual? O Lucas Bax, ele é do Elmo. Eu devo conhecer, certo? Semana passada a gente Ele treinou... foi lá na NPC? Foi overall? Não, foi na IFBB Ah, não, ano que tem a passado. tatuagem aqui, Brabão. Isso! Sei. Ele Bicho bravo. trabalha na mesma academia que eu. Aí semana passada a gente tá tentando conciliar os horários pra treinar junto. Cara, treino de perna, costas e ombro foi outra coisa. É outra pegada. Eu só não consegui acompanhar ele no peito, mas enfim. também. Mas é outra coisa. É outra coisa. Porque a minha dificuldade é encontrar o horário e também aquela pessoa que siga as mesmas cargas que eu. É difícil, né? E aí eu encontrei ele. Aí, Tá bem, hein? Eu tô treinando. Não, a gente treina. Forte, guria. Era com bodybuilder. Não, a gente tá treinando. Não, mas o inferior eu não arrego tanta carga assim. Eu acho Não, que eu acompanho, mas semana passada, chegou sexta-feira, eu tava destruído. É tribom, né? Nossa, é muito bom, a sensação é muito boa. Eu preciso encontrar um Isso parceiro. é uma coisa também, incrível. tipo, nos meus protocolos, a maioria deles, né? Não é todos, mas a maioria é 3-1. Treina 3 dias e descansa 1. Não tem como treinar 5, 7 dias direto se tu tá treinando de verdade. Treinando bem, né? Não tem como. Não vai ter articulação que aguente. Eu Não é nem músculo, às vezes o teu cotovelo ali, teu joelho não aguenta de ação mecânica mesmo, de pau na máquina.
Segunda, terça e quarta os treinos vão uma beleza. Na quinta-feira é o dia, tipo, É ladeira se abaixo, treina todo ano. é ladeira abaixo. Aí sexta-feira vai bem de novo. Mas é bem isso aí. Tava falando de anabolizante e eu vi que você tem uma pergunta de anabolizante. Não, mas isso é depois no final. Tem Você gosta da polêmica no início? Não, que tem muita... Tem muito assunto bem mais Tem assunto. No teu Instituto Laurentiis eu vi que tu tá fazendo uma... Isso é uma coisa de ponta, já tem aí, mas o pessoal nem todo mundo... A avaliação corporal tu faz Com ultrassom. com ultrassom, Uhum. tá? Dá pra Matrix. nós aí como é que funciona isso. É uma maquininha, né? Que eu comprei uma empresa de São Paulo. Uhum. É validado, então tem muito artigo já comprovando a eficácia do equipamento. A gente consegue mensurar, né? Através do ultrassom mesmo. Percentual de gordura, densidade muscular. Sim, tu consegue medir. Isso, quanto tem de água mesmo, muscular mesmo, retida. Consigo mensurar também ali qual a estratégia melhor para utilizar como estratégia nutricional mesmo. É onde o aluno necessita mais ou não de tal estratégia. Baixo carbo, alto carbo, aquelas coisas assim. Claro que ele é só para o cara ter um parâmetro, né? Mas isso melhorou muito o meu atendimento, porque eu demorava mais ou menos 15 dias para entregar um protocolo. Hoje eu demoro 3, 4 dias. Justamente porque o cálculo ficou muito mais fácil, né? E é justamente isso. É muito mais eficiente do que a biopedância. É isso que eu queria te perguntar. Porque a biopedância, como é onda elétrica, né? Então vai depender muito do teu grau de hidratação ou não. Se tu comeu muito ou não, O vai dar... viés é muito grande. É muito grande. Muito grande. E dobra cutânea também, né? Vai depender muito do avaliador. Tem avaliador que vai pegar diferente do outro. Isso vai dar uma diferença também. Então, quando é por imagem, não tem erro. Aquilo ali já era. Tá. E é muito mais específico. E eu consigo entregar na hora também a avaliação. É bem massa. Tá. O que eu não sei como é que funciona isso. Vamos supor, tu tem pontos que tu vai tirar a imagem, como é que funciona? São as mesmas pregas dos protocolos normais. Faulkner, Pollock. Tá. Eu uso Pollock 7 dobras. 7 pontos, né? Não é 7 dobras. Mas tem até Pollock de 3 dobras ali, se tu quiser ser rápido com o teu paciente. Guedes também. 3 também, né? 3 ou 4. Tá, Faulkner 4, Faulkner 6, tem um monte. Mas é a mesma coisa, só que por imagem. Então a gente consegue ter um grau de acerto muito mais efetivo, né? É porque eu trabalho com ultrassom. Tu trabalha? Eu faço ultrassom vascular. Né? Ah, é verdade. Então, Tu falou que trabalha com vascular. Eu tenho a noção da imagem. Então, claro, óbvio, tu consegue ver. Porque quanto mais gordinha a pessoa, pior o acerto do audipômetro. E no ultrassom tu tem um acerto muito mais fácil com o cara que é mais gordinho do que o cara que é muito mais musculoso. Tu mede, subtâneo. As pessoas que não de gordura e tudo, né? E aí o software daí ele te dá... Faz o curso de 6 meses com eles, né? E ele te dá a proporção de água também. Tudo, água, taxa metabólica basal, densidade muscular, percentual de gordura. Entrega tudo de uma Entrega forma tudo. bem precisa. Tu consegue fazer também, tipo... Próxima aquisição do Monstro Media. Pode aferir Vamos tirar um rim aqui. a pressão. É carinho mesmo. É caro, tô ligado. Mas depende. Depende do retorno, né? Ah, com certeza. Quando você beneficia. Mas é massa, cara, é massa. E a maioria que tem é nutricionista, né? Vende-se Nunca vi mais ou menos saudável. profissional de educação física assim, primeira vez. E eu comprei mais porque eu queria justamente conseguir medir, tipo, vamos usar um método drop set ou cardio treino com o William. E lá medir a densidade do tríceps, por exemplo, né? Pegou, não pegou, é validado ou não é validado. Tá. Essa era a ideia. Eu queria te perguntar, porque eu já tinha lido sobre, mas eu queria saber de alguém que estivesse usando na prática. É massa. Entendeu? Outra coisa que eu também queria comprar de equipamento lá pro instituto é um eletromiográfico, um sinal eletromiográfico, né? Para ver estímulo mesmo. E aí começar a produzir conteúdo, né? Conseguir, porque cadeira extensora, porque reto femoral tem mais ativação, porque bilateral, essas coisas. É ciência mesmo. É massa. Nada fundamentado com uma chancela de universidade, né? Que vai ser na vivência ali mesmo. Mas a informação é igual. Mas daqui a pouco, como tu tá com essa ideia de repente, um doutorado, né? Eu já tentei várias coisas também. Talvez. Os caras são resistentes, vou te dizer. Fácil. Eu acho É foda, né? Eu acho mais interessante na faculdade. A faculdade pega um N de pessoas não treinadas, né?
Aí ele consegue direcionar para pessoas que realmente precisam daquele a mais para subir um degrau, né? Para treinado mesmo, né? Para ter o resultado específico. Exatamente. Exato. Hoje se tu for pegar grupo controle, é difícil pegar os caras equalizar um grupo controle mesmo para ter uma resposta. Um atleta de alto nível... Atleta de alto nível não tem como, né? Não tem como. Não é mais bodybuilder. Até porque tu nunca vai conseguir equalizar o que os caras estão tomando de verdade. Sim, né? sim. Até por dose, né? Tem cara que toma laboratório que é subdosado, outros caras que não tomam, então... E a maioria também não poderia possibilitar, porque eles não são autorizados à venda pela Via. Tem a questão das comissões de ética. Não passa, né? Não passa. No comitê de ética. Quando eu estava na faculdade, eu tentei fazer um estudo com hipóxia. E os caras não... chamavam de alemão louco da hipóxia. Porque eu queria fazer, né? Queria treinar lá os panturreiras dos caras e ver se dava certo mesmo. Mas não rolou. Mas tá indo a vida. Eu facinho ajuda de vocês mesmo. Mas é que a ciência não é assim, tem que ter os loucos para... Tem que ter. Alguém tem que dar o pontapé inicial. E hoje, a ciência hoje na nossa área, assim, ela é muito mais fundamentada justamente pelo empirismo do que o cara fazia antes, né? Hoje os caras conseguem fundamentar o porquê, falando de treino, por que metodologia tal dá mais certo que outra para hipertrofia, para resistência, justamente porque os fisiculturistas antes faziam a moda Bangu e azar, vamos ver se dá certo ou não. Mas evoluiu dessa forma. Eu acho um conteúdo que tu coloca bem interessante, a questão do exercício físico e a neuroplasticidade. É importantíssimo. O que a gente consegue enxergar hoje é justamente que a gente é adaptável a qualquer coisa, né? Até um caminho do sistema nervoso central. Sim. Então a neuroplasticidade ela vem justamente aí, melhorar ou refazer um caminho de adaptação, dá para se dizer assim. Eu até botei ali um videozinho que tem um vídeo bem legal. Muito massa, né? É justamente isso aí. E o que a gente entende hoje, né? Tipo, do sistema nervoso central, muito mais relação com o hormônio. Tipo, o que a gente enxerga? Hoje todo mundo entende de TPC, de recuperação de eixo hormonal, todo mundo entende, né? Vamos dizer assim, mas ninguém se preocupa com o sistema nervoso central, né? Neurotransmissor. Muitas vezes se preocupa com a libido, minha libido está baixa e a minha testo, eu vou ter que tomar um inibidor, alguma coisa, e aí não se preocupa justamente com o sistema nervoso central. Então a neuroplasticidade, o sistema nervoso mesmo num complexo total, ele é muito importante para quem faz atividade física e para quem quer alguma adaptação. Tanto para emagrecimento, como para hipertrofia, como para qualquer resultado, né? Então, é isso. Excelente. Eu estava até botando mais material antes, mas o cara leva um tempo para fazer aquilo ali, né? Leva, o cara 20 curtidas. Aí tu vai lá, bota um monte e depois 300. Pior que é Jaguar. Dá um puta que pariu. Até porque o Mas o cara faz pra estudar, na real. O conteúdo de qualidade, quem vai consumir tem que se dispor a ler aquilo ali. Exato. Então, não é só pela figurinha. É diferente de olhar uma figurinha e ficar ali passando. Agora, se tu vai ler realmente... Começa a ler. É bem isso aí. Você tá chato demais. É muito grande, eu não quero esse Eu livro. não entendo. E eu sou bastante de fazer o vídeo, né? Também, o vídeo mais técnico é 20, 30 curtidas. Aí tu faz um vídeo mais brincando ali. Bomba. Vai que é uma beleza. Infelizmente. Eu postei a foto do nosso gato, quebrou o fêmur, né? Gatinho. Um monte de curtida. Posta um vídeo de treino meu. Começa a postar essa foto do gato. Foto de animal. Falando em gato, vocês viram o perrengue que o Ortiz passou esses dias com os Lá em casa. Cara, eu fiquei apavorado com Fui aquilo. pro campeonato lá em Criciúma. E aí eu tenho 10 cachorros. Charada, né? Tu tem 10? 10 cachorros. Caraca. E tenho 3 gatos e agora nasceu mais 4. Não. Mas a gente vai dar 3, a gente vai dar. Um acho que vai ficar lá em casa. Mas aí o que acontece? Meus cachorros, eles aprenderam que se quebrasse a janela, eles conseguiam ir pra dentro de casa. Exato. E aí eu fui viajar, aí sexta-feira, eu acho. Aí ainda pedi pra moça que trabalhar lá em casa, sábado tu vai lá dar comida pra eles, né? E aí fui viajar, quando eu voltei, domingo, eles comeram meu colchão. Isso não já. Mas destruíram a casa mesmo, assim. Parecia que Era lixo por tudo que era lado. E só tinha uma lá em cima, né, no meu quarto, assim. E aí, ela fez tudo isso. Aí eu fui olhar o tamanho dos cagalhão e disse, não. A Majoé, os Golden tava aqui também. Só que o que acontece? Ela não sabe descer a escada.
Eles desceram, eles se esconderam. Mas destruíram. Eles destroem a casa. Se ratear, já era. Eles destroem. Tem uma galera lá. Não, aqui tem A gangue do Ortiz, aí, Mas a gangue. meu divertimento é ficar olhando esse dengue. tem uma gangue espalhada aí também. Como é aquele dia eu fiquei. Meus filhos. Eu mostrei pra umas 5 pessoas assim. Falei, cara, olha isso aqui, como é que. Eu achei que tinha sido só aquela, como é que Não, um cachorro fazia tem sozinho? Uma galera é uma gangue, a galera lá, elas são enturmados. Eles agem em bando. Eles agem tudo em Formação de turma. quadrilha. Bom, vamos falar agora dos venenos. Ah, tava Essa, sabendo. tem que se falar assim. Claro, falar. Claro. A gente aqui, a gente sempre fala tranquilo. A gente faz até aulinha, né, sobre esteroides aí. Massa. Pessoal. E a gente sabe que o fisiculturismo é sempre em cima dos esteroides. Todo esporte de alta performance é. Mesmo quem diga que não. A gente sabe que é. Pode pôr. A gente sabe que é. Como é que tu faz aí? Obrigado. Claro que a gente não vai, eu sempre falo aqui para a audiência, que a gente não vai nunca prescrever ciclo, falar de protocolos e coisa e tal, porque isso aí é individual de cada um. Como é que tu faz em relação aos teus atletas? Chega um momento que ele vai usar, quem falou, o cara tem que merecer. Isso. Exatamente. Como é que tu faz essa relação? Como é que tu faz a escolha? Tu tem aquela ideia de, vamos supor, durante o off eu vou usar isso, durante o pré-contest eu vou utilizar isso. Como é que tu processa isso? Ou tu vai pela resposta individual? É aquilo que eu falei, né? O cara tem que merecer Sim. tomar o hormônio, fato. Para merecer, a gente tem que pensar da seguinte maneira. O hormônio, ou a testosterona, vamos pegar só a testosterona agora, tá? É um medicamento, certo? Exato. Então, para que tu precise usar um medicamento, o teu grau lesivo tem que ser muito grande, né? Então, se teu treino estiver fofo, não tem por que tu usar nada, né? Vai usar água e creatina que vai dar o mesmo resultado, que vai te dar menos colateral. Então, é aquela parada, o cara tem que estar treinando na pegada certa, para que aí sim a gente consiga utilizar o hormônio. Antes a gente tinha a ideia de sair tocando uma dose alta e esperar a resposta mais acelerada, e hoje a gente sabe que qualquer sinalização vai ser sinalização, né? Vai depender, claro, do perfil do teu atleta. Então é sempre uma texto base, sempre vai ser para mim, eu sempre utilizo o texto base, mesmo se o cara for mais sensível, tem mais sensibilidade, ou, assim como a redutase ou a aromatase, eu deixo ela como base e aumento os outros análogos, né? Então, vamos supor, ele tem uma predisposição a ter ginecomastia, então a texto vai ser base, no máximo 400 mg na semana, e vou usar um derivado de DHT, um 19-nor, alguma coisa assim, para esse efeito anabólico ser mais expressivo. E é isso, na verdade. Então, é justamente a gente saber lidar com os análogos, né? Qual é o princípio ativo, o que vai dar de colateral ou não. Por que entrou os outros análogos, né? Não sei se você sabe, mas deve saber, mas eu vou falar igual. Tá? Antes, os caras eles não tomavam muita testosterona, né? Porque eles tinham muita ginecomastia. Sim. Então, eles começaram a produzir outros análogos para que não tivesse esse colateral tão expressivo assim, né? E também anastrozol, tamoxifeno, ultimamente, antes não era utilizado. Então, depois que eles começaram a controlar os colaterais, que a gente consegue ter uma melhor maestria, assim, dá pra se dizer, de tu utilizar droga mais ou menos, né? Tenho muito cuidado com algumas drogas, principalmente trembolona, boldenona, que dá uma zoada boa na galera, né? Cabeça? Muito. As drogas que pra mim dão menos efeitos colaterais físicos. Então o cara não vai desenvolver... Para ele desenvolver ginecomastia ali com trembolona, ele tem que estar com o nível de aromatase dele também desequilibrado, né? Não é só... Prolactina. Exato, não é só prolactina, né? A prolactina ela produz no ducto da glândula mamária, né? Então os outros é que dão o formato. Então se estiver desequilibrado vai dar efeito. Se não, não. Mas se tivesse que escolher uma droga, eu escolheria a trembolona. Sim. Essa é a real. Por efeito anabólico, por efeito androgênico, né? Ela tem um efeito muito mais anabólico do que androgênico, comparado à própria testosterona. Só que daí não vale a pena para muita gente. Tem gente que frita o melão mesmo. Trabalha em doses bem baixas com trembolona, por exemplo, 0,5, 0,25 miligramas, no máximo 50 miligramas na semana, para homem, no máximo 15 para mulher. Tem meninas que respondem muito bem, tem meninas que respondem pouco bem.
Gosto muito de usar, se a gente fosse botar a categoria biquíni, acho que responde muito bem com o trembolona. Sim. As wellness não respondem muito bem, paçocam direto, assim. E é isso, na verdade. Mulher responde muito melhor também, porque com esse tipo de droga, porque a dose é muito menor, então Sim. elas não piram tanto cabeção. Aqui a gente é meio pirada. Testosterona é naturalmente. testosterona, exato. Testosterona é testosterona, né? A gente vai ter a meia-vida ali, mas vai ser sempre testosterona. Prefiro trabalhar com droga com uma meia-vida mais curta, se é perto de competição, porque eu vou retirar essa droga, né? Então, de suspensão rápida ou um propionato. Senão, não tem por que eu estar fazendo 50 furos na semana se eu posso fazer 2, 3. Sim. Então, boto uma meia-vida mais longa também. E sempre respeitando isso. Não é o respeito da minha vida, mas é o respeito do conjunto da obra toda, né? Então, vai ter cara que vai tomar enantato de 3 em 3 dias, vai ter cara que vai tomar enantato de 5 em 5. E aí vai depender do que tu vai estar utilizando junto. E sobre os esteroides, os orais, tu também está nessa sistema assim, atual de jogar tudo pra treino? Ou Sim. divide durante a minha vida? Não, porque o que acontece? A gente enxergou que se a gente respeitasse a meia vida, a gente ia deixar os caras muito mais propício a desenvolver os colaterais. Exato. Então, vai estar sinalizando sempre, às 24 horas do dia, tu vai estar com um pico máximo ali. Então, a probabilidade de desenvolver colateral é muito maior. Então, e como os orais, né, a maioria do efeito dele é justamente agudo, vamos dizer assim, então é para tu render mais no treino. Seria uma super creatina, um super pré-treino, vamos dizer assim. Então, é muito mais fácil tu aproveitar o pico plasmático dele. Então, tu toma antes, 1 hora, 2 horas antes, para aproveitar aquele efeito extragenômico, né? E aí sim tu vai ter um desenvolvimento, um ambiente propício para desenvolver o anabolismo. Mas ele entra ali como uma bengala para tu render melhor no treino. Daí sim tem fundamento. Se a gente for olhar de meia-vida em meia-vida, a gente vai ter uma probabilidade maior de colateral, então não vale a pena, né? E outra metabolização, né? Vai tomar 5 comprimidos no dia, intercalados, tu pode tomar 5 de uma vez só. Não, tô brincando, tu toma 2 de uma vez só, Pra né? garantir. Exato. 2 pra garantir. Não, mas que isso aí é com qualquer outra medicação. Se tu tem que tomar 3 vezes ao dia, tua adesão, a chance de esquecer isso para qualquer coisa. Vai também, mais exato. fácil, né? Toma 2 já. Essa ideia a gente tem discutido bastante de usar o pico plasmático, sim, a gente tem Tá usando? conversado bastante. Não no momento, só Natural, teste. sabia? Só testa. Não, natural. Tomando só tríbulos terrestres. Aqui nessa mesa só tem Uma marca e... tríbulos Eu terrestres. nesse momento eu fiquei 1 mês quase sem treinar também, então rendeu muito esse mês. É só pra não zerar a vida. Só pro cara ficar ativo. Nessa mesa aqui só tem gente natural. Todo mundo natural. E vegano. Natural e vegano. Eu tenho idade para TRT. 51, então tem que... Não, passou dos 30 já era TRT. Já era, ó. Aí, ó. Olha, Só eu que... Falei corticeiro, cara. Não, passou dos 30 já era TRT, não tem o que fazer, Não meu. tem o que fazer. Não tem. Senão é só ladeira abaixo. Só, né? Exatamente. olha o sorriso dos dois. Texto de gel. Não, a gente conversa bastante, porque Texto eu de te gel. pergunto que, na verdade, a resposta eu já sabia que tu ia dar, porque é o que todo mundo fala, é que às vezes as pessoas colocam a esperança da mudança e do resultado em cima do hormônio, e não é, o hormônio é o cara, isso eu falo na consulta. Para tu ganhar, tu tem que merecer. Exato, não tem que fazer. E quem consultou comigo e está harmonizando... Mereceu. Vai merecendo. Não, tá não, merecendo. vai dizer que eu falei exatamente isso. Eu pego uma folha de papel, divido em 4. Tá treinando? Como é que é o treino? Eu pergunto como é que é a divisão. Né? Se tá treinando com o Alano, com alguns que eu conheço, já sei que tá treinando. Aí treina de verdade. Treino de verdade. É merecedor. Aí, se o cara tá fazendo a dieta, normalmente a gente trabalha junto. E a questão do descanso, que é o sono, e tirar o álcool. Que é uma coisa que a galera não cuida muito também, né? Descanso. Eu acho bem importante. Eu tenho uma parceria massa, eu estudo bastante sobre CBD e THC também. E tenho uma parceria massa com a doutora Fran, não sei se vocês conhecem ela ou não. Que ela é médica canabinoide também. Ela é a esposa do Eu vi do que você Kaminski. fez uma live com ela. Isso. E aí a gente tem bastante... O que acontece, né? Dependendo da fase que o cara tá também, dependendo do que tu tá usando de droga, tu tá zoando o sono dele bastante. E aí essa intervenção com CBD e THC tem dado bastante
resultado positivo, assim. Até para microbiota intestinal, para pré-treino, usar uma dose de CBD e THC é bem massa. Consegue ficar mais focado no treino. Porque o CBD e o THC, eles têm pode tomar os dois juntos, só que tu tem a capacidade de absorver ou de sinalizar primeiro o CBD. Então, os 40 primeiros minutos ali é justamente aquele negócio de foco, de estar direcionado. E depois, né, desse tempo, pelo menos foi o que ela me explicou, tu tem a ação do THC. Então, tu tem mais resistência à dor, te dá um baratinho mais trida e tu vai até o final. E vai, aí rende no treino. Também é um efeito extragenômico, se a gente for ver, né? Seria a mesma coisa se tu usar uma droga oral. Oral com pré-treino. É irado? Indianinho. Até saiu um estudo que os caras conseguiram comparar o barato do corredor. Eu também escrevi isso, não sei se chegou a ler. Não, sim. Então, eles viam que o cara que fazia meia maratona ou uma maratona, eles tinham aquele grau de saciedade, assim, né? De bem-estar muito elevado. Eles comparavam esqueci agora. O hormônio, cara. Endorfina, exatamente. E daí eles mediram o grau sanguíneo dos caras e eles viram que a endorfina baixava e a anandamida, que é um precursor do THC e do CBD, aumentava. Então eles viram que esse grau barato do corredor tem muito mais a ver com o teu sistema endocannabinoide do que o teu sistema de recompensa, vamos supor assim, né? Muito massa. Interessante. Vamos começar a usar. A gente, pela ciência, Tudo é Tá válido. valendo? Tudo é válido. Vamos fazer a gente... seu o Márcio Basque fala. Já pensou cair dessa cadeira? Não, essa aqui é meu troceirinho, porque dói assim. O meu caiu, daí Tem que fazer uma mobilidade ali pra... eu peguei. Dani, tu quer falar dos nossos apoiadores? Então, vamos falar dos nossos apoiadores. Por Vai favor. que tu tá fareca. Apoiadores, Paradox, então, ali, ó. Academia logo, Itaquara, novidade, Paradox. Enquanto isso, tem Paradox em outras cidades, Igrejinha, Parobé, Premium Light. Com valor de R$ 59,90. Inclusive, estamos com Não tem duas desculpa. Premium Light em Parobé. Não tem desculpa não treinar, pessoal. Credo. Não adianta Tá só virando treinar no mais difícil, verão, né? né? O treino tem que ser, né, professora? Claro, só Consistente. cara bota. Atacado Leia, então, impossível não comprar barato. No Atacado Leia você encontra uma infinidade de coisas para o lar. Açougue, frutas... Como é que é? Claras, novos, A Dani até o final do ano não vai conseguir falar. É, Pasteurizado. Inclusive, quero mandar um beijo para nossa querida Leia, que ela está aqui nos assistindo. Um beijo, Leia, então. Atacado Leia, né? Farmácia Santé, beijo, Pati. Faça suas compras na Farmácia Santé com uma fórmula personalizada e lembrando que sempre com orientação médica. E quero agradecer também ao Francesca Advogados, advogando com excelência no que faz, então, precisando, marque sua consulta, que a Francesca Advogados vai ter o prazer de atendê-los. E Movion, a clínica integrada de saúde com serviços de quiropraxia, fisioterapia, liberação biofacial e nutrição. Lá no bairro 15 de novembro, em Igrejinha, impossível não achar também. Então tá aí, pessoal. Agradecer ao pessoal que está na live aqui, muito obrigado, nos prestigiando sempre. E mandem perguntas, mandem a live para quantas pessoas vocês quiserem, a gente está aqui. Perguntem se tiverem alguma dúvida. Agora o que essas histórias engraçadas, né? Tava esperando isso. Teve uma história que o Vini contou aí, eu quero Vini? contar de novo, quero saber como é que tu aprendeu isso aí, que é o tal do passar o cartão. Balvini, eu só vi ele passando cartão lá em... Tá, mas como é que tu chegou Camboriú. disso aí, como é que tu aprendeu É porque isso? como eu era da luta, eu preparava muito atleta, né? Ah. Então, aquelas banhos de imersão a gente fazia direto, de botar o cara derretendo numa banheira muito quente, com muito sal e bicarbonato, não sei o quê. E aí, às vezes, o cara saía suando e mesmo assim não batia o peso. Daí a gente começava a passar o cartão. E perdia 600 gramas, às vezes. O cara que tá debilitado é muita coisa. E eu passei no cartão no Vini, no Adam também, no Abas. Uma vez ele tava também perdendo peso. Eu vi o Passei. vídeo, eu fiz parte do treinamento HP e o Vini colocou. Botou esse videozinho. Mas no ele Instagram. botou tu lá, tinha tu mais uns caras Eric, passando cartão. Não, ele faltava acho que 300 gramas pra ele.
E daí, é isso, tu faz o cara suar muito, e aí tu vai lá e passa o cartão bem na pele dele, que vai tirar aquele restinho de água, sabe? Espremer. Porque o cara não tem mais, exato. Sai o suco ou o sangue, azar. Alguma coisa vai sair. E a maioria das vezes sempre dá certo. Com o Vini deu certo, com o Miranda deu certo. E nas lutas também dava certo. Então a ideia era essa, deixar o cara derretendo ou sauna. Ou, é que sauna é ruim porque tu tem que tirar o cara se arrastando, o cara tá desmaiado, né? Se você trabalhar com luta, bater peso é terrível. Então, sair arrastando o cara e começava a passar o cara deitado, ele desmaiado. Aí depois ele levantava, passava mais e ia batendo peso. Para bater peso, o lutador os caras são boca brava. Entre o fisiculturismo e a luta, qual que será que é mais agressivo? Eu acho que... Para bater peso, a luta, né? Porque os caras não se programam. Se os caras fizessem tudo certo, fizessem a dieta certa, não precisavam perder 10 quilos em uma semana, né? Mas lutador é meio difícil para ter uma rotina. Eu tenho uma pergunta aqui, eu posso fazer agora? Sim. Claro. Então, a Sun Hart, é isso? Ela perguntou, fazer alongamento depois de um treino pesado é recomendável ou evitar? Depois do treino, é sempre recomendável, né? Não tem por que tu não fazer alguma coisa que vai fazer reparação. Porque as pessoas confundem justamente que saiu um estudo uma vez, onde eles compararam, né? Se tu alongasse antes do treino, tu tinha um grau, um pico de força menor, né? Só que a gente não está treinando força, a gente está treinando hipertrofia. Sim. Beleza? Então a gente pode ter um pico de força menor, desde que a gente tenha um volume maior, né, de estímulo para adaptação. Então isso não se reflete a hipertrofia. Agora, se tu é um cara do powerlifter, ou um cara que tem que bater um terra, alguma coisa ali, e vai perder 10% de força, não é válido, né? Pós-treino, é muito mais importante tu ter esse alongamento, justamente para realinhar os sarcômeros ali, ter uma melhor adaptação e uma melhor neuroplasticidade mesmo do próprio treino, né? Então a gente vai ter um grau de hipertrofia, de volume, de secção transversa através justamente desse alinhamento. Tu consegue então ter um aceleramento maior de hipertrofia, tendo um bom grau de alinhamento, um bom grau de alinhamento dos sarcômeros. Então é muito válido. Tu costuma prescrever para os teus atletas e alunos como tu costuma periodizar? Por exemplo, antes do treino mobilidade, aí faz o treino e depois alongamento. Mobilidade sempre. Ou tu coloca em horários às vezes distintos do treinamento? Como que tu costuma? Vai depender muito da rotina do cara, né? Se o cara tem 1 hora para treinar, não vai perder 20 minutos fazendo mobilidade. Então ele vai acordar 20 minutos mais cedo e vai fazer de manhã. Se não, ele vai fazer mobilidade como aquecimento. Até porque a gente consegue uma amplitude muito maior quando a gente tem essa ativação conjunta. Eu particularmente, eu não consigo chegar e treinar. Se eu não fazer a mobilidade, parece que não vai. Eu nem que seja, tipo assim, 5 minutinhos de mobilidade ali, bem básico, mas eu não consigo né? Agachar, não consigo, parece que meu corpo tá todo enrijecido. Que bom, isso é um bom sinal, senão tu tá fazendo as coisas certas. Eu não faço muita mobilidade, eu só falo para os outros fazerem, na verdade. Mas é muito importante, né? Eu tenho o peitoral rompido já, justamente por falta de mobilidade. E esse dia eu rompi também a dorsal aqui, mas não nada demais assim, mas é justamente de estar encurtado e compensado. Mas esse de vagabundo que eu sou. Tu precisou fazer. Eu não fiz. Tá aqui. Fica um buraco aqui, uma porcaria. Por isso que eu não competi mais, na real, né? Fica estranho, tu bota aqui, fica um buraco assim. Mas como eu tenho muita tatuagem, assim, parado assim, não parece tanto. Mas o cara é nóia, né? O cara enxerga igual. Sim. Os outros não enxergam, mas tu enxerga, né? Daí fica essa merda. E acho que era isso mesmo que eu estava respondendo. Não, era sobre o alongamento e mobilidade. Isso. Eu perguntei Então é importantíssimo. E também o bodybuilder ele tem que ter uma boa mobilidade. O Derek ele faz uma preparação lá de 3 meses, às vezes, lá com os meninos lá do ICO. O ICO é lá na minha academia, né? Justamente para que ele tenha um palco melhor, né? Tipo, imagina um cara que tem muito músculo, é um cara que vai ser mais travado. Então, se ele tiver uma mobilidade, ele vai conseguir demonstrar no palco a pose, né? Muito melhor, muito mais grupamento muscular. Então é importantíssimo também. Eu lembro que, acho que uns 4 anos atrás, eu tentei fazer uma micro preparação e daí eu fui, na época eu não fazia mobilidade, né, nada, caraca, aí eu fui um dia fazer uma aula de pose. Gente, que dor! É difícil. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Faz um tríceps melhor lá dessa mobilidade. Não, eu era na época tritravada, né? Não fazia alongamento. Espremer todo também, né? Tu tem que estar aqui, daí espremer a perna e agora o braço. É terrível. Por isso que ensaiar a pose é que nem ensaiar toda semana. O cara tem que ensaiar, não tem que fazer. Senão não vai render. Faz parte do negócio. Faz parte. Que nem tu fazer uma liberação facial, que nem ter um bom sono.
É que hoje tem muito pseudo-atleta, né? O cara que acha que é atleta ou quer ser atleta por um tempo. E o bodybuilder não é lifestyle, né? É estilo de vida, não tem... O palco vai ser uma coisa para abrilhantar o teu estilo de vida. Mas tu não precisa estar no palco para ser um bodybuilder, né? Desde que tu faça estilo de vida. Perfeito. E a preparação, assim, Ortiz, que mais foi bizarra assim, pra ti, que tu mais sofreu, ou que a pessoa não fez certo? Ah, tem várias que que a mais pessoa não chamou a fizeram atenção, certo. assim, Pega o de todas? pergaminho de gente que... Qual é o pergaminho? Tem várias. Eu sofri quando eu tentei subir com 75 quilos, eu acho. Eu fiquei acho que uma semana sem comer mesmo. Mas coisa de louco também, né? É. Tipo, subi o fiapo. Ganhei porque só tava eu, porque senão não tinha ganhado. Sem densidade muscular nenhuma, só bati o peso. E a maior dificuldade é justamente o atleta que mente, né? Tipo, ou senão já teve atleta de eu chegar na meio-dia e ele dizia, já fiz todas as minhas refeições. Como assim, cara? Tu já fez todas as refeições? Você tem 6 refeições no dia, como é que tu já comeu todas até meio-dia? Ah, não, que eu tava com muita fome. Não, para aí, vai procurar outra coisa pra fazer. Atleta que passa mal, atleta que tá, tipo, tem atleta que pede até pra ir no banheiro, né? Tipo, na hora do backstage ali. Esses caras são os campeões, vou te dizer. Tipo, eu posso ir no banheiro? Eu disse, deve ir no banheiro. Mas eu posso sentar no vaso? Não, tu deve sentar no vaso, faz o que tu tiver que fazer. Então tem muito cara metódico, tem muito cara que é displicente, né? É o pseudo-atleta e o cara que é atleta 100%. A maioria dos caras que tem uma genética privilegiada, eles são mais vagabundo. Essa é a verdade. O cara que não precisa ter uma genética menos privilegiada, mas o cara que não desenvolve tão rápido é o cara que é mais se puxa mais. Deus da rapadura pra quem não tem dente, né? É bem isso. Né? Tem uns caras bons pra caramba e diz, bah, quem me dera. Mas... E nós, meros mortais aqui, sofrendo. Cara que tem, tipo, a fibra tipo 2x até no dedão do pé, né? Eu tenho um atleta meu, o Diego Perucci. Cara, ele é bizarro, ele não come, não treina e ele tá com os braços, 50 de braço, profundidade, corte. Chega a dar dó assim de ver, diz, quem me dera. Mas... Já teve lá, por exemplo, antes de subir algum atleta que tipo, não vou, que travou e tu teve que trabalhar com... Na hora do backstage não, eu acho que não me lembro. Mas senão eu ia lembrar, né? Mas já teve atleta que travou no palco, né? É mesmo? Fica parado, tipo, vira pro lado, aí vira pro outro, não se perde. A minha irmã mesmo, a Thay, ela ensaiou 1 ano no palco, ela subiu e saiu correndo assim no palco, voltou, tipo, não conseguiu se apresentar de nervosismo, né? Teve atleta também que chegou no dia da pesagem, um dia depois da pesagem, errou tudo, disse que não ia subir. E fica brabo aí às vezes, né? Tipo, não, mas é o meu nome que tá lá também, não vou te botar... Tem atleta que sobe mal, mas eu sei que é o máximo daquele cara ali naquele momento. E eu sei que eu posso esperar mais além dele, mas tem o cara que sobe mal de relaxado, daí eu não deixo subir. Que nem a Kaká, não sei se você conhece a Kaká, ela é de Lajeado. A Kaká, o primeiro campeonato dela, ela subiu fofinha. Mas ela partiu de uma estrutura que não tinha como a gente chegar melhor que aquilo ali. Foi o melhor dela naquele momento. E ela sabia disso, eu sempre deixei ela muito ciente disso. E ela foi galgando. Hoje ela não está mais comigo, mas hoje acho que ela foi campeã. Justamente o tempo, né? Então, o fisiculturismo, além de tu ter que ter uma boa genética, o tempo ele vai fazer tu ser bom ou não ser tão bom, né? De dedicação mesmo. O negócio não é... vai de pessoa para pessoa, né? E é acordar e fazer o que tem que ser feito. Ponto final, sem muita firulinha, sem muita desculpa. Vida de adulto. Vida de adulto, vestir aquele cueca. atleta que quer usar testa em gel, né? Mas tem de tudo. Sempre tem, né? Sempre tem uns guri que não querem, tem medo de tomar picada. Olha. Aí eles querem tomar só droga oral, achando que vai ficar mais saudável. Aí gosta do fígado. Explode o fígado e... Aquele paciente que assim, eu treino, mas eu sou vegano. É vegano. Eu tenho uma atleta vegetariana. Ela até vai subir agora. Mas deve ser bem interessante. É massa, tipo... É um trabalho... É um trabalho diferenciado. Mas ela é muito dedicada também. Ela é a mina que não é. Por que acontece, né? Vem os vegetarianos, os veganos, daí eles querem comer o hambúrguer, que não tem carne, mas tem 1 quilo de gordura. Não é saudável, gente. Não adianta, não vem dizer que isso é saudável. Então, tu conseguir manter o contexto e
manipular justamente a carga proteica, né? Desses atletas é mais difícil. Mas eu tenho, na verdade, eu tenho ela e tenho mais 2 atletas que são vegetarianas. Tem uma menina que é vegana, mas aí não tem o que fazer. Vida É fotossíntese. só sobreviver. Essa que é a sua cabeça pra montar o plano. Ele não tem muito o que fazer também, né, cara? Aquilo ali deu... Tipo, proteína líquida e abraça o mundo. É. Não, às vezes nem gosto de tomar nada. Ah, não quer nem tomar whey porque ainda Vai comer não, os 1 quilo veganos de ervilha mesmo no dia pra aprender. Os veganos são bem extremos com essas coisas São industrializadas e tudo mais. Eles são bem, em certa parte, disciplinados nisso. É. Aquilo ali deu. Mas aí que se tu for ver aquilo ali, o que é aquilo ali? Né? É um monte de coisa que não tem carne, mas também só tem tudo que é porcaria junto. Então não é saudável. Não fecha. Só se for a pegada, tipo, eu sou contra os bichinhos, aí beleza. Aí tu tem toda aquela filosofia, sim. né? Mas tu não vai treinar, né, cara? Porque não tem. Vai fazer um yoga, vai fazer um surf, que tu vai estar mais leve, vai estar mais de boa. Meditação, é outra pegada. Não vai ficar passando trabalho e te sentindo dor. Não tem. Natural vegano, que nem diz o Lucão. A Lana é natural vegana. Lucão. Não tem porquê. Que nós temos. Eu só tô esperando pra fazer abrir o meu quadro aqui, mas calma, deixa o meu quadrinho de cara com a braba. E assim, Ortiz, na questão na questão dos anabolizantes, tá? A gente tem as opções de farmácia são limitadas, né? Principalmente se tu for pensar até para trabalhar com meninas, né? Porque tu vai um Primolã e coisa e tal. Como é que tu faz essa parte aí em relação a gente sabe que é underground, óbvio, né? Os laboratórios, tu diz? Não, é exatamente, tu ter a confiabilidade no laboratório que te entrega. A maioria das vezes, quando é menina, daí é oxandrolona ou texto em gel. Sim. A maioria das vezes, ou oxametolona, hemogenin. Sim. Em doses menores, daí é manipulado. Não, né? aí tu consegue. Se não, o cara tem que ter muito cuidado, né? Sim. O laboratório é foda. Eu acho que o que mais ferra o cara hoje é justamente o que os caras estão utilizando. Os caras estão ficando muito inflamados. Né? Então, dependendo do... Vocês já cozinharam alguma vez? Sabe o que vai? É o álcool benzílico. Então, se tu usar muito de determinado aditivo ali, vai dar uma reação no cara, né? E se tu fizer, às vezes, na cozinha de casa, não vai ter uma medida certa, né? Então, o cara tem que cuidar muito isso. Mas o que mais ferra, eu acho que, além de ser subdosado ou não, é justamente essa probabilidade de inflamação. O cara inflamado, o cara não vai conseguir treinar bem, né? E aí pode dar mais problemas ainda. Então, o único cuidado é esse. Eu não tenho um laboratório meu específico, assim. Tem alguns laboratórios que me apoiam. Química, Real Pharma. Sempre me dão uns presentinhos bons. Daí, mas eu não tenho, tipo, um específico. Se fosse para escolher, era Alpha Pharma, Cooper. Sim. E esses aí que é boca brava mesmo. A gente sabe que é laboratório, né? Que vem um polinho ali, tem que quebrar. Esse é um problema, e é um problema até para tu desenvolver o estudo em termos acadêmicos, né? Porque no termo acadêmico nem tem como, né? Os caras não vão. Como, né? Não. Acho que se a gente pegasse um veterinário, a gente conseguiria desenvolver algumas coisas. O VET, ele tem... Tem esse Tem respaldo. qualidade mas aí também não é mesmo... Exato, né? Tem que... Mas pelo menos a gente podia testar em boi em vez de rato. O tamanho mais proporcional. Não, Sabe mais cara, bem os cavalos. Claro, o Ortiz sabe desse estudo, mas o estudo que foi feito para ver a potência dos anabolizantes, o primeiro que teve era no músculo eretor do ânus Do ânus de rato. Do ratinho. E daí foi colocado, a testa é sempre assim, a trembolona é 500 pequeno, mas Exato. não tem como fazer uma correspondência com o ser humano. Infelizmente. Infelizmente. Tadinho dos ratinhos. Por isso que até do que a gente lê isso e conversa com pessoas que trabalham no meio, eu até concordo contigo, eu acho que talvez a Trembo seja uma opção bem interessante Muito. para mulheres do que outros Que outros esteroides, com certeza. esteroides. Por efeitos colaterais, total. Exato, total. O problema é tu acertar a mão e ela ser responsiva àquilo, né? Sim. E a questão... Não deixa muito agressivo. Não, mas aí vem a questão Aí da a dose dose, baixa. né?
A questão da dose. Então quando O que acontece? estava muito alto. Saiu um estudo uma vez com até a galera da URGS, que eles conseguiram analisar o porquê que o cara tinha quando tomava nandrolona, né, porque não pode usar trembolona porque é um uso veterinário, né? Sim. Então nandrolona seria 19 na hora mais próximo. Sim. E aí associaram com o sistema límbido mesmo, sistema de... sistema límbido, acho que foi o sistema límbido. Bom, excesso de glutamato, né? Então o que os caras fizeram? Eles ficaram muito responsíveis justamente ao glutamato. Então eles não tinham a metabolização do receptor de glutamato e a consequência disso era deixar o cara mais excitado dentro desse sistema do nosso cerebral, né? E dentro desse sistema são as amígdalas cerebrais. A gente tem infidelidade, tudo que a trembolona te dá, tá ligado? Mania, são vários outros fatores que eles conseguem associar justamente as amígdalas estarem com esse processo de captação, né, de glutamato. Então eles conseguiram associar isso junto aos ratinhos. Então aí que dá pra ver, justamente é muito mais cerebral, né, de sistema neurotransmissor mesmo do que físico. Então tu vai ter menos ação de alguma coisa, então tu vai ter menos colaterais físicos, mas por aí a cabeça. Eu tava assistindo esses dias podcast com o Wesley, não sei se já ouviu falar. Conheço ele. Ele estava comentando sobre o uso da trembo, daí ele explicou de uma forma bem científica o porquê que dá essa zoada e porque às vezes pode acontecer, por exemplo, o cara, sei lá, tá usando há tanto tempo, aí morre a mãe e ele, beleza, morreu a mãe. Exato, ele fica perde, sem expressão. perde essa... Que a questão é a dose e também o tempo de uso, né? Estocando. Eu conheço atleta, não é minha, mas eu conheço atleta que toma termo todo dia 0.3 UI e bateu bem, mas eu acho meio perigoso. Daí eu não vou. Daí eu prefiro jogar sempre para baixo. Aqui a gente tem margem para subir do que hoje já era. No mundo ideal é que a gente pudesse efetivamente estudar essa substância. Né? Vai ser muito difícil. Não, é difícil. Até porque o nosso esporte é muito discriminado, né? Dentro da área da ciência ou qualquer outra área. A galera associa só o fisiculturismo a anabolizante, a droga. É um estigma que... Não é. E não é, né? Pô. Não é. Isso é uma das coisas que a gente tenta sempre aqui falar quando a gente fala no assunto, às vezes quando a gente faz aulinha e coisa e tal, que é... Cerejinha do bolo. É a cerejinha do bolo. Principalmente para quem não é atleta. É a vida Exato. mais regrada que a pessoa pode ter, porque tem hora para comer, Exato. tem hora para dormir, tem o treino, não é só anabolizante. E daí as pessoas ainda têm um preconceito. E o frasquinho não te dá isso, né? O frasquinho não vai fazer tu levantar mais cedo e fazer teu cardio, fazer todas as refeições. Vai te dar aquele efeito genômico mesmo, né? De síntese proteica, a maioria das vezes. Que não é válido, né? Para quem leva a sério as coisas. Mas eu acho que é mais discriminado justamente porque tem mais gente falando a real, entendeu? Sim. Do que eu ser um atleta olímpico, que não menosprezando, porque o cara para ser olímpico, o cara tem que ser pica. Né? Mas é um cara que não tem como treinar 8 horas por dia e não usar alguma coisa para recuperar. Então, existe aquela coisa, o atleta ele não usa nada. O cu que não usa nada, cara, para de mentir. Então, o nosso esporte ele é muito mais aberto a isso, né? Então, acho que é por isso que tem mais essa discriminação. Eu acho que agora tá ficando mais aberto do que antigamente, né? É que antes era muito velado. só os psicopatas mesmo. Que, na verdade, agora o fisiculturismo, essa onda fitness está se tornando uma nova modinha. É uma modinha boa, porque tá trazendo a galera, né? Saiu um estudo também que daqui a 5 anos ainda é o estouro, né? O fitness vai ser a nova potência. Nossa, se for comparar, até pela quantidade de... Olha, antes, quantos campeonatos tinha num ano, antigamente? Antes do campeonato era 20 atletas e 20 espectadores, que era só os parentes. Sim. Agora é uma galera. Não tem lugar nem pra te ficar sentado nos campeonatos. Às vezes 4 mil pessoas, muito massa. Galera. Eu acho legal porque aí eu comparo sempre com a Fórmula 1, né? Tu traz a segurança da Fórmula 1 pro carro normal. Tu traz o que o fisiculturismo traz benefícios para a pessoa normal. Exato. Nós que não tem pretensão de ser atleta, mas assim, é o lifestyle, Mas comer direito, isso é nós falando, né? Porque se a gente pegar hoje, tipo, pode ser fisiculturismo, pode ser emagrecimento, pode ser qualquer resultado estético. E a gente pegar
tem muito, por exemplo, médico, que o cara não treina há 3 meses e sai com um inibidor de apetite, sai com né, um análogo de LP1, sai com oxandrolona. Esse dia veio uma menina pra mim, não treinava há 3 meses. Tipo, já tinha uma certa idade. Dava pra ver que nunca tinha treinado na vida. Cara, ela tava tomando oxandrolona, estano oral. Eita. Sim, sim. E uma cacetada de coisa, tá ligado? Recém saiu do treino da Exato. Não, nem tinha passado pelo treino adaptativo, com certeza. Começou a usar antes. Ele começou a usar antes, porque o resultado é rápido, né? Os caras querem dar o resultado, é aquela coisa. Tem gente que quer resultado rápido, mas não vai entender que aquele emagrecimento ali é ilusório. E muita coisa que infelizmente, que até colegas usam que isso vai ver não tem sentido nenhum. A melhor explicação sobre isso é o que o Valdemar uma vez falou uma vez, né? Tipo, para uma professora da pós, que ela toda esperançosa agora, vou usar coisa, né? Vamos Valdemar. Daí ele falou, cala a boca, imbecil, você não sabe nem agachar. É bem coisa do Valdemar. Valdemar, você não Não sabe nem treinar e quer usar as coisas, cara. Mas acontece. Valdemar falando de uma forma Direto, menos direto. delicada que a gente está tentando falar aqui. Direto. Teve um caso, né, paciente que a gente entendeu aí que, tipo, uma pessoa bem, mas assim, não dá nem pra tu dizer que treinava, entendeu? E aí, mas só colateral. Só colateral. Sim. E vai colateral. E vai medicamento. Já com mega, Bunda, coxa. espinha e um monte de coisa Constipação. e aí eu comecei a fazer anamnese assim, ó, cara, se o esteroide que eu falava tinha usado. Tudo. Sério, tô te falando, sério. Não. Estano, sim, oxa, sim, Zero. texto, sim, tremo, sim, sabe, tudo. Cara, se pegar o... E o shape era bom, pelo menos? Não, Já agachou não, né? não. Vai Aí o que a gente fez foi simplesmente... Foi uma paciente de vocês em comum, né? Eu digo, não, para tudo. Tava apavorado, Tipo, né? para tudo. Tira tudo. Porque daí, Volta. Vamos ver o que Volta à realidade, meu filho. Usava Não, cara, 0,8 chama de assim de Quanto? Nossa. 0,8. Caralho. só que assim, cara, Deus que ajude esse tipo. uma situação daqui a pouco a Lana chegar e te dizer que tá usando. Pô, tá até fazendo sentido, né? Mas É não, necessário. Não, tá fazendo sentido. Então assim, o Williamson não tinha sentido. Então, e tava tão alterado tudo, todos os exames, que, cara, tipo, não tinha que tu parar. Sim, não tinha o que fazer. Parar. É que nem quando tu pega aquele cara que não é mais responsivo a nada, né? Tá restrito pra caramba. Aí tu vai ver T3 reverso ali, tá lá no pico. Sim. Vai ter que parar com tudo também. O problema é tu dizer pra esse cara, meu, tu vai retroceder pra tu Sim. melhorar depois. E o problema é o cara entender. Psicologicamente, entendeu? É, muito difícil. Nem tu ia entender, né? Nem eu ia entender. Deixa como texto aí, pelo menos. Menos um. Music, 500, né? Mas nessa questão psicológica, tu trabalha bastante isso com os teus atletas? Ou tu tem alguém que trabalha específico essa parte? Específico não, eu tenho a parte, que ela é psicóloga do esporte, que ela já passou por um processo de emagrecimento muito massa assim também. Então quando tá muito a loucura, eu mando pra ela. E eu aconselho muito a fazer terapia. Eu acho que faz parte do nosso esporte também, né? Quando tu leva o esporte a sério. Falando de atleta, né? Sempre de atleta. Então um cara que ele chega lá reclamando da vida, que não sei, que tudo é errado, a primeira coisa que eu digo pra ele é fazer uma terapia, pra tu te enxergar primeiro, porque não adianta tu falar pra ele que não é assim. E É o jeito que ele tá vivendo, não é, a culpa não é da vida, né? É. Então, alguém que faça ele enxergar. Infelizmente, primeiro fator que a gente leva quando tá tudo dando errado é a comida, né? Então, É comida, vai comer. a galera- Ou deixa de comer, eu não como. Então, Eu emagreço pra caramba, deu mas uma também é merda. ruim, né? É Não comer terrível. também é terrível. Não sei o que é É pior. pior. É pior não comer, na verdade. Eu preferia ficar mais fofinho. Quando o Fernando Bastante veio muscular. aqui, né? Lembra? Fernando, tem algum psicólogo? Eu sou o psicólogo da minha equipe. E o Fernandinho gosta da conversa, né? Mas eu não ia ter esse tempo, cara, não tem como. Mas ele gosta. É engraçado. É legal o fator mente pra gente que cuida da alimentação, treina e trabalha e... É 100%, Se né? não Psicológico. Se não tiver psicológico se não bom, já tiver era. psicológico- Quantos atleta, anos tu então, pega reclamando tem da como. vida no treino? Hã? Vários, né? Às vezes a pessoa reclama. Ah, não, é que eu ainda trabalho bastante com atendimento presencial, a gente é psicólogo lá. A gente escuta bastante. É né? muita coisa. Então eu acabei estudando bastante essa área de... E o cara se interessa também, né? porque tu tem Porque que tu também vê que tu é saber. meio doida também, né? Não é só os teus Não, clientes, tu também é. Tipo, faz sentido, não passa a saber. Mas tem que ser, porque tu tem que, né, dar
dar uma ajuda ali pra pessoa e não adianta, se ela não tiver com a cabeça no lugar, ela não vai render nem no treino, nem na dieta, nem nada, não sai do lugar. O psicológico é muito importante. O problema é que às vezes, né, as pessoas acabam confundindo. Daí não tem como parar um atendimento ali para escutar o problema do atleta, entendeu? Eu cronometro os descansos. Deu descanso, depois tu termina, vai. Agora vamos fazer o Nós vamos exercício. fazer exercício, pelo amor de Deus, senão tu fica 3 horas com a criatura. E aí dá desabafo, começa a chorar, né? Não dá muito certo. Já pensou? Do nada chega lá na academia, tem um abraçado, um aluno chorando, não é assim. Tá chorando no treino? Não. Por causa do treino, não. Não é nem por causa do treino. Por causa da vida que tá difícil. Por causa da vida que tá difícil. Se fosse pelo treino ainda, chorar pelo treino tá valendo. Tá valendo, tá feliz. valendo, tá feliz. Posso fazer minha pergunta final? Deixa eu ver se eu já perguntei, que eu tinha um monte de coisa que esse cara é muito Vamos interessante. ver. Eu gosto de deixar nós... Fiz. Fez um moral. roteiro. Tô com moral, cara. Obrigado. É que eu Construiu os seus anos, né, cara? Que bom. É que, na verdade, Fico tem- feliz mesmo. Faz um fico feliz. estudo de campo de cada... Não, é que tem um. Que nem eu falei, É, nós assim, o FBI. tem uns caras como tu, como o Vini e outros que até a gente agradece por terem vindo aqui, né, num domingo, à Taquara, à noite, né? Então, para nós é bem importante, porque a gente começou há pouco tempo, né? E a gente se surpreendeu que o pessoal realmente veio, né? E vieram, assim, eu acho que os top aí do estado vieram que foi bem A galera massa, se ajuda, né? É. Eu não sou, a gente podia se ajudar um pouquinho melhor, vou te dizer, porque os caras, às vezes tem essa coisa de muito de Concorrência. egocentrismo, na verdade, né? Sim. Inveja. Inveja, umas coisinhas idiota. Mas que a gente vai aprendendo com o tempo também, né? Sim. O cara também já foi idiota um dia. Eu não tenho direito. eu já fui bem idiota, na verdade. Eu evolui bastante, graças a Deus. E me colocando no lugar dos outros, né? Sim. Mas só fazendo merda pra me colocar no lugar dos outros, senão não tinha como... Isso é um grau de... Ontem eu fui num podcast também de outros meninos lá no... Onde é que foi? Em Cachoeirinha. E aí eles perguntaram também, quem é o Ortiz? Eu disse, eu sou um cara em constante evolução. Porque eu sempre vejo que eu tô sempre fazendo alguma merda, eu sempre tenho que melhorar aquilo ali. E é sempre, né, cara? Então, não sei se é do homem isso, A pessoa tem que evoluir. mas o cara tem que tentar evoluir sempre. O cara tem que evoluir. Então, na verdade, não, eu tinha perguntas porque, na verdade, eu te sigo, tem vários aí que eu sigo há bastante tempo, né? E aí, como tem conteúdo interessante, eu Que bom. Gosto Vamos escutar de- às vezes que o conteúdo é interessante, porque é difícil, né? Mas tem bastante feedback positivo do teu Tem, trabalho. É. Né? O pessoal Não, porque chega... às vezes o cara posta ali, vamos supor assim, a fotinho, antes e depois, coisa e tal. É legal, tu tá divulgando o teu trabalho, mas aí quando tu começa a ter, pelo menos para nós, né, tu começa a ver conteúdo, pô, isso aqui, até vou dar uma estudada. acaba aprendendo com... Bem, principalmente, pô, isso aqui eu não sei, vou ter que... E aí, o cara, Eu vou ter que... e a ideia é justamente do cara postar e escrever muitas vezes, é justamente pro cara estudar, né? Exatamente. Então, uma maneira de eu estudar também. A melhor forma, pelo menos no meu caso, É, acordar e estudar. como eu planejo toda semana colocar algum conteúdo, algum vídeo, e o meu eu sempre faço em vídeo. Então, tipo assim, tu precisa estar ali e falar o No negócio. talo. Então tem que estar tudo bem no talo. Então, mas é muito bom porque é uma maneira que tá sempre Isso, aprendendo. tu aprende, sempre... né? Exatamente. Aprende a fogo. É bom, mas é ruim, mas é bom, mas é ruim. É bom. E assim a gente vai se virando. É bom, e na prática tu vai Mas errando. sim. E vai Errando e acertando e vai. E vai embora. Vida que segue. Beleza, Tu então. quer fazer o teu... Não, mas antes eu vou fazer. Ortiz, se tu pudesse deixar uma frase ou uma dica pro pessoal de casa, principalmente pra galera que tá iniciando, né? Que ainda não tem uma mente às vezes tão focada ou não sabe nem pra onde vai. É uma frase que tu poderia deixar pra essa galera até pra motivar eles a entrar pra esse nosso estilo de vida. O que tu diria pra essa Porque o almoço não é de graça, né? A gente sempre vai ter dificuldade em tudo que a gente se propõe a ter, a fazer, na verdade. Mas que o fisiculturismo ou o fitness, ele dá um mindset muito diferenciado para quem consegue vencer, né? A gente consegue aprender a dizer não para algumas coisas que nos fazem tão bem, né? Tipo, uma recompensa muito mais rápido, para um determinado resultado adiante. Então, tu ter essa resiliência de acordar todo dia, fazer a mesma coisa todo dia e não ver o resultado no final da noite e esperar esse resultado mais além, é o que vai fazer tu ter novos olhares para outras coisas, para outros âmbitos da tua vida, né? Profissional,
emocional, amoroso e principalmente no bodybuilder. Então, o bodybuilder é o cara o quê? Não é o cara que não erra, mas é o cara que tenta errar o menos possível. Esse é o fato. Então, errou, começa de novo. Não tenta ser, ai, meu Deus, minha vida é difícil. Todo mundo erra. Né? Às vezes o cara quer comer uma pizza, vai dizer que não. Pô, é bom, né, cara? Então, senta a lenha de novo, no outro dia acorda mais forte para treinar e assim vai. Resiliência, essa é a frase, essa é a palavra, na verdade. Perfeito. Dani, antes de eu fazer o meu quadro aqui final, tu quer falar dos nossos apoiadores? Eu gosto de deixar o pessoal bem curioso. Ela sempre tem uma surpresa aqui. Vai lá. Então, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores Farmácia Santé, Francesca Advogados, Paradox, Premium Light. Isso, aguardem Paradox com novidades, então, cara. Francesca Advogados, Atacado Leia e a clínica Move On, em Igrejinha. Beijo, pessoal. Obrigada. Perfeito, então. Mais alguma coisa, meus queridos, antes de eu incorporar minha apresentadora aí? Pode incorporar. Então tá. Então, Ortiz, faz o que? Eu acho que tem uns 2 podcasts aí atrás que eu lancei o meu quadrinho dentro do podcast, que é o De Cara com a Braba. Só que não sou eu incorporo a Marília Gabriela. Não sei se eu tô planejando de. Eu tentei botar o óculos, mas eu me desconcentrei, mas ainda vou botar vários óculos. Nós vamos achar um óculos. Mas então. Sem vamos lente. lá. Então, boa noite, pessoal. Estou aqui com ele, Ortiz, que além de atleta, é um baita modelo. Vocês podem ver, olha que rapaz bonito que estamos aqui hoje. Então, meu querido Ortiz, hoje eu vou lhe fazer umas perguntas e eu quero que você fale a primeira coisa que venha na sua mente, ok? Ok. Vai fazer que nem o Jodelis, que ficou aqui pensando na medicina. Eu sou mais lente. Ah, mas ele foi o estreante do treino. Ortiz, meu querido, um treino, De perna. um alimento, Frango. uma raiva, Do treino. Instituto Carlos Ortiz para você. Sonho. Um sonho. Instituto Carlos Ortiz. E hoje eu finalizo aqui o nosso podcast com essa brilhante presença aqui. Então volta aqui. Quero te agradecer, Ortiz, por ter aceitado o nosso convite e por vir lá de Porto Alegre, Ah, né? deixa o teu endereço pro pessoal, desculpa. Boa. Benjamin Academia, né? Sim. É. Instituto Carlos Ortiz, Benjamin Constant, 1426. Todo mundo é convidado para ir lá conhecer, né? Não é um super espaço, mas é um espaço bem aconchegante. Perfeito. Acredito que todo mundo que esteja nos assistindo já conhece o teu Instagram, mas como é nossa live só abrir pro YouTube, então se quiser deixar o teu Instagram aí também. É @treinadorortiz_. Perfeito, então. Por favor, me E siga. para contratar consultoria contigo? como É que tudo funciona? no Instagram, daí tem um canal lá que as meninas atendem direto. Que tá ali no, como é que é o nome? É um linkzinho que tem ali, Linktree, isso. Perfeito, então. Muito obrigado por ter Eu que vindo. agradeço, obrigado pela oportunidade. Se vocês quiserem que eu volte aqui, eu volto, com Claro. certeza. Show de bola, com Certamente. certeza. Um dia de aula, alguma coisa também me proponho. Caramba, então- aí tu já... Aí tu veio. Veio sim. Pessoal que tá aí, que ficou Fazer até o isso. final, novidade, Tranquilo. fiquem ligadinhos que semana que vem a nossa equipe vai estar prestigiando o campeonato de fisiculturismo lá da IFBB, que vai acontecer no domingo. Provavelmente essa semana a gente vai estar explicando um pouquinho mais como que vai funcionar, mas fiquem ligadinhos. Nosso podcast está crescendo cada vez mais e muito rápido, né? A gente nem esperava que ia... Coisa boa. Que ia estar, então, provavelmente semana que vem a gente vai estar lá atazanando o Ortiz de novo, mas... Certo? Amém. Amém. Ah, Muitos vamos. troféus junto. Isso aí. Então tá, pessoal do Instagram, obrigado por terem assistido e terem ajudado, mandado a live para várias pessoas. E pro pessoal que tá aí no Instagram, a gente tem um canal no YouTube que é Musculando Podcast. A gente já entrevistou várias pessoas, já teve aula falando de treinamento, de nutrição, sobre hormônios, já teve treino também, tá tudo lá no nosso canal no YouTube. Inclusive, esse nosso podcast de hoje vai estar salvo lá. A gente em uma semana, se Toda não me engano, quinta, isso, toda quinta-feira a gente Salva o lança. vídeo novo. Já tem muita coisa lá, então vão lá, se inscrevam, é Musculando Podcast. Já se inscreve, já deixa uma curtida lá, um comentário para ajudar o nosso projeto a cada vez mais crescer, certo?
E pessoal do YouTube, não se esqueçam de deixar o like, de comentar, de se inscrever no canal E ativar o o sininho, certo? Tamo junto, até semana que vem. Beijo! Falou, pessoal! Pessoal.